Longos dias e belas noites, queridos ouvintes e ouvintas do nosso Brasil Veranil. Tudo bem com vocês? Tenho um grande anúncio para fazer e sem mais delongas, vamos a ele. O Mundo Freak Confidencial agora será exclusivo do Spotify. Sim, é isso mesmo que você escutou. Baixem agora o Spotify, que o Mundo Freak Confidencial deixará de estar disponível em outros agregadores e estará presente apenas no aplicativo do Spotify. Mas calma, não piramos cânico, o Spotify é completamente, totalmente, extremamente gratuito e sem limitações para o uso de podcast, funcionando assim como um agregador como qualquer um que você use. Essa será uma excelente oportunidade para unirmos forças e fazer uma parceria que vai arrasar a podosfera brasileira. Talvez esse anúncio possa pegar alguns desprevenidos, já que sempre optamos pela liberdade do ouvinte escutar nosso conteúdo da maneira como quiser. Mas consideramos que o ouvinte só precisa ir agora no Google Play ou na iTunes Store e adquirir o aplicativo que continuará tendo acesso a esse conteúdo. O restante do mês de outubro, ele continuará sendo atualizado para a plataforma que você usa, mas a partir de novembro estaremos disponíveis apenas por lá. Como sei que temos outros shows, vamos deixar avisado que tanto Aconteceu Comigo, quanto Um Cadáver, quanto Criptologia, quanto Popularium e a série especial que estamos fazendo agora para outubro, todas elas continuam disponíveis em todas as plataformas e que estamos planejando um retorno triunfal de várias dessas séries que estão sumidas e que estão voltando em peso no mês de novembro. Mas na prática, além da exclusividade, nada vai mudar pra gente. Continuamos com os apoios para financiar os projetos paralelos após o Criptologia acabar, continuaremos com o grupo secreto, as gravações ao vivo, também continuaremos com o site Mundo Freak disponível para ouvintes que continuam usando ele para escutar nossos programas. Sério, gente, vai mudar quase nada pra vocês. Esse será o marco pro nosso projeto e esperamos que você entenda e que confie na gente, que estamos aqui para não apenas melhorar o nosso trabalho que fazemos, como a experiência de vocês. Esperamos que vocês entrem nessa com a gente e agora se preparem, porque nos recadinhos desse episódio temos um anúncio super especial para você. Acho que não é segredo que eu não gosto de horóscopo. Não gosto muito também de astrologia. Mas eu tomo pra mim umas coisas que assim, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. E aí você percebe que às vezes você evita algumas bobeiras que você fazia na juventude. Tipo, não é só porque eu não gosto de algo que essa coisa não serve pra todo mundo, né? Não é porque eu não gosto de algo que a coisa é ruim, né? E aí eu acho que saber diferenciar esse tipo de... Por exemplo, futebol. Eu não gosto de futebol. Eu acho péssimo futebol, mas eu não fico comentando, não fico distratando, não fico chateando os outros que gostam da parada. Pelo contrário, eu gosto de tanta coisa. Meu Deus, que pessoa superior. Né? Eu sou praticamente, tô acima aqui da plebe, né? Um iluminado. Iluminado praticamente e tal. Mas sério, eu acho que é muita perda de energia quando as pessoas ficam enchendo muito o saco das pessoas, saca? Mas isso é a internet, né, Andrei? Não tem jeito. Se você tem qualquer... A internet é aquele lugar maravilhoso onde você fala, sei lá, o meu priminho foi pela primeira vez no McDonald's. E aparece alguém pra falar, como você joga na cara dos outros que você tem um primo? Por que você levou ele pro McDonald's? e começa a problematizar isso que faz. E eu não acho nem que tá errado, viu? Eu acho mais é que tem que fazer mesmo. Só que enche o saco uma hora, né? Às vezes você só quer viver, né? Exatamente. Jay, você concorda? Você também é um ser humano superior, igual eu, o Keller? Olha, eu não gosto nem de futebol, nem de horóscopo, então... Assim, horóscopo nunca fez nada na minha vida. Nunca me machucou, nunca me ofendeu. Então eu não fico muito brava, não. Mas futebol, a galera enche um pouquinho de saco. Então eu só evito. E você, Marília? Você é superior igual a gente? Olha, eu gosto muito de astrologia, né? Que é diferente de horóscopo. Eu também não sou muito fã de horóscopo, não. Mas eu acho a astrologia uma ferramenta muito interessante. E aí a gente pode começar por aí, né? Esse papo, porque... Eu acho que, sei lá, pra mim, pelo menos, né, eu cresci um pouco com isso, né? A minha mãe tinha uma grande amiga que era astróloga, e então desde que eu era, sei lá, acho que quando a gente nasceu, ela fez os mapas astrais de todo mundo, e eu e meus irmãos, né, todo mundo no caso. Então eu sempre cresci, assim, sabendo que eu sou escorpiana, né, entendendo um pouco essas figuras, né, essas imagens, são imagens, né? A astrologia trabalha com imagens,
como qualquer oráculo, na verdade. Então, pra mim sempre fez sentido. Eu nunca... É engraçado. Sabe que eu tenho uma teoria? Acho que vocês vão achar curioso isso, assim. Eu cresci numa família ateia. Então, eu não cresci numa família religiosa. Eu não cresci com... Não tenho... Assim, meu conhecimento de Bíblia, por exemplo, é ridículo. As pessoas falam umas coisas e eu fico tipo, gente, de onde vocês tiraram isso? Ah, é a Bíblia. Eu tipo, o quê? Assim, sabe? Tipo, não tenho nem... E como se fosse a coisa mais óbvia, né? Tipo, gente, é Bíblia, claro. Não, eu tô assim, eu sou totalmente ignorante nos pontos em que, assim, até na vida acadêmica, às vezes eu fico com vergonha de não saber algumas coisas que são, tipo, senso comum por causa da Bíblia, assim, do cristianismo. E eu tô até com esse projeto, né, 2021, vamos ler a Bíblia pra entender algumas coisas, porque é importante, tá na nossa cultura. Tem que entender, eu sou socióloga, quer dizer, eu tenho que entender, sabe? Faz parte de entender a matriz de pensamento de algumas coisas. Então, eu cresci numa família ateia, né? E eu sempre brinco quando as pessoas perguntam, eu falo, eu sou ateia, mas não sou cética. Nessa minha família ateia, nunca o ateísmo foi uma questão pra gente, porque meus pais eram ateus e não colocaram a gente em nenhuma religião. A gente chegou quando a gente era criança, até assim, também a gente ia um pouco com a minha avó na igreja, mas era uma coisa assim, eles acho que para meus pais era tão seguro que eles não acreditavam em Deus e tal, que eles não tinham a necessidade de, tipo assim, travar uma guerra, sabe, assim, contra toda e qualquer referência religiosa. Acho que eles tinham muita tranquilidade que, tipo, eles vão lá, vão ver como é que é importante saber que isso existe, vai lá ver como é, tipo, e é isso não significa que eles vão estar sendo doutrinados, ou que, né, porque senão você cai também numa pira inversa da escola sem partido, assim, que também é meio bizarra, né? Sim. Tipo, de achar que uma criança, que as pessoas, elas não têm agência na recepção das mensagens, né, que elas são simplesmente... robôs, né? Escravas. E não é, né, na verdade. Então, acho que eu percebi quando eu cresci que os meus amigos que eram ateus e tinham sido criados em família religiosa, eles tinham uma necessidade muito maior de gastar energia brigando contra qualquer coisa que parecesse minimamente pra eles religião, né, como uma coisa de divã, assim, a ser resolvida, do que eu e outras pessoas que eu conheço que cresceram em famílias ateias, né, que já tem aquela galera que, assim, o pessoal chega pra você e fala, ó, né, você fala obrigada pro, sei lá, pro caixa do supermercado, né, obrigada, um bom dia, e a pessoa fala, Deus te abençoe. Tipo, tem gente que se irrita, sabe? Porque Deus... Tipo assim, o que a pessoa quer dizer com aquilo, né? Você não precisa também dar umas piradas, sabe? Então eu acho que com a astrologia é pra mim um pouco isso, assim, essa relação também, sabe? E aí depois, como eu me tornei socióloga do conhecimento, aí eu comecei a entender em outro nível, assim, essas relações, né? Mas sei lá, pra mim sempre foi uma coisa assim, tipo, uma ideia, uma narrativa, uma forma de criar uma narrativa, tal, que tá lá. Mas calma aí, Marília, você é uma cientista e acredita em astrologia? Como assim? Não existe isso, gente? Isso não afeta o seu trabalho? Você não explode se você for cientista e acreditar em algo, assim? Dá um curto-circuito? Essa é a parte mais legal, né? Porque como cientista social e socióloga do conhecimento, isso é justamente parte do meu objeto, né? Como que eu vou ignorar também essa perspectiva crítica? Então, daí tem duas coisas legais da gente falar, assim. A primeira é sobre a ciência. Toda essa celeuma aí sobre essa treta sem fim na internet sobre astrologia, ela é, em última instância, uma treta sobre uma certa narrativa do que é a ciência, né? E do que deve ser a ciência. Então, todas essas acusações, né, do tipo, porque é pseudocientífico, porque isso, porque aquilo, elas são, em geral, baseadas, primeiro, uma visão muito particular da ciência, que raramente representa o que a produção de conhecimento científico é, de fato, que é uma visão bastante positivista, né? Não, ciência que você pode medir, é racional, você consegue reproduzir experimentos, se não for isso, não é ciência, papapá, e assim, também fantasiando um pouco sobre o que é o trabalho científico, até nas ciências exatas e biológicas, né? A minha orientadora usava um exemplo muito bom, ela falava assim, e lembro que foi bem na época que aconteceu esse negócio do Plutão, né? De Plutão mudar a categoria, não ser mais planeta, é planeta. Nossa, aí a galera puta com a astrologia. Isso é sensacional. Mas Plutão não é planeta não, gente. Nem vem comigo que Plutão não é planeta. Eu vou te falar que na astrologia tradicional nunca foi importante Plutão, né? Você tinha só 7, que são os visíveis, né? Os vagantes. O resto, tá ok. Mas eu tenho uma pergunta, porque a astrologia, ela não se propõe como ciência, se propõe? Não necessariamente. Não se propõe como ciência. E aí essa que é a questão, né? Porque assim, por exemplo, mas mesmo na ciência, eu queria só voltar pra ciência, porque eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente entender o que é o conhecimento científico, sabe? Tipo assim, eu brinco com o caso de Plutão,
Plutão por quê, né? Por que Plutão pode, num certo momento, ser considerado planeta e depois não mais? Porque não tem nada em Plutão dizendo que ele é um planeta, não é uma categoria autodeclarada, ele não tem uma placa em Plutão falando isso é um planeta. Isso é o planeta, é uma categoria que a gente elaborou na ciência para explicar certas coisas, descrever certos fenômenos, estudar a fundo, ver em que medida eles afetam a gente, como que a gente pode, né, usar isso a nosso favor e etc. Então, é dessa maneira que a ciência funciona, interpretando o mundo e também se revisando, né? As coisas, num certo momento, elas vão a explicação vai até certo ponto, depois volta, depois volta. Os interesses políticos e econômicos perpassam a ciência diretamente, a gente sabe disso, né? O gênero passa em várias questões sociais, porque a ciência é feita por gente, é feita por seres humanos, né? Por sujeitos. Então, isso é muito importante também. Então, achar que a ciência é uma mera descrição de algo que está dado na natureza, isso também é uma fantasia sobre a ciência. Chega a ser inocente, né? Pois é, ela é uma construção, né? E a questão da astrologia é que justamente ela não é uma ciência e nem se propõe a ser, como a Jay falou, sabe? Tipo, nunca houve essa pretensão de ser uma ciência, né? No sentido, quer dizer, antes da ciência moderna existir, claro, né? Na antiguidade não existia essa ideia de ciência moderna como a gente tem hoje, e entre os sistemas possíveis de conhecimento do mundo estava lá a astrologia, né? Então, como a geometria, como, sei lá, outras coisas, né? Eu sempre vejo alguns debates em relação chamando a astrologia de pseudociência, mas ao meu ver, ela nunca foi, como eu falei no começo, ela nunca se propôs como ciência, e ao mesmo tempo eu vejo ela mais como senso comum, como uma coisa que veio da tradição, como uma coisa cultural. Eu não vejo ela querendo aplicar o método científico, Bacana. Sendo que o método científico nem é o único método que você pode produzir ciência, né? Então, eu não vejo isso como algo, tipo, maléfico. Eu cheguei a ver algumas pessoas comparando com terraplanismo, antivax, e eu falei assim, pessoal, eu acho que vocês estão, assim, indo pra um lado que não... Cuidado. Isso aí é aquela falsa simetria, né? Que a galera gosta bastante. É sempre legal de você usar contra os seus inimigos, né? O pessoal gosta de fazer esse uso. Tem uma diferença que a Marília começou a falar aqui logo no começo, que eu acho que é importante da gente também fazer uma diferenciação do que é a astrologia do horóscopo de jornal, né? Do horóscopo público. Perfeito. Assim. Por favor, me explica, eu não sei. Eu vou começar a falar, se você tem lá, por exemplo, eu abro o jornal hoje e tá lá, Libra, vista branco, né, mantenha a paz, seja bacana, afague os cachorros. Aí você vira do outro lado, tá lá, sei lá. É um haikai. É um haikai, exatamente. Aí você vira pro lado e tá lá, touro, coma menos, seja legal, não faça inimigos. Então, isso é o horóscopo de jornal. Isso aí é muito louco, porque como tudo, né, tem o seu contexto. O horóscopo de jornal, como a gente conhece, se eu não me engano, o cara que criou isso foi um maluco chamado Alan Léo, que ele era da Teosofia. Teosofia é a sociedade secreta fundada pela Blavatsky, né? E olha que louco, o Léo, ele quis fazer uma industrialização da filosofia. Ah, não. Qual foi sabia essa que tinha capitalismo no meio? Isso. Eu sabia que tinha Mas capitalismo no meio. Exatamente. Tem até gente que falou que ele foi o Ford da astrologia na época. Nossa. Né? Porque essa foi a ideia que ele teve, assim. Tem um mano chamado Braesch, né? Eu não me lembro o nome inteiro, seu sobrenome era Braesch, que ele fala que ele era teósofo, né? O Alan Léo. E o que ele fez foi usar o grande tino comercial dele pra falar como é que eu faço pra vender astrologia. Porque o que aconteceu? Ele tinha feito um mapa astral de alguma criança real britânica que nasceu na época. Eu tô lembrando a história por cima, tá, gente? Não deu tempo de dar uma pesquisa a fundo. Posso estar errado, mas é mais ou menos isso. Tá falando com convicção, então serve. É isso aí. Não é como se tivesse uma socióloga no podcast que vai ficar cobrando esse tipo de coisa. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí o que aconteceu? Ele fez lá o mapa astral da criança real e todo mundo pirou. Ele falou, nossa, que bacana, que bacana. E aí o mano do jornal chegou e falou assim, cara, vendeu muita edição, faz mais um. Aí ele fez um outro mapa astral e vendeu menos. Por quê? Mapa astral é chato. Mapa astral é grande, chato, ele tem um monte de coisa ali e não vendeu. Não é muito exato, né? Não é exato, é extremamente interpretativo, ele gera alguns parâmetros. E aí ele falou, como é que eu vou fazer pra manter um contrato, pra vender isso? Aí ele pegou uma coisa que era uma das mais ignoradas quando você fala sobre personalidade na astrologia, que era
posição do Sol. A posição do Sol era muito importante para definir uma natureza, mas ele não influencia tanto a aparência, seria mais um ascendente, tem outras características que influenciam a expressão desse Sol, né? E aí ele falou, mas o Sol é um ponto fixo, é um ponto extremamente fixo. Ele é fixo para todos. Eu posso fazer uma tabela com 12 pontos e uma multidão consumir esse conteúdo. Então ele faz essa pegada e tá aí até hoje, né? Ele ficou rico e a gente ficou bravo. Eu dei uma travadinha, porque você falou que o Sol é um ponto fixo. Daí na minha cabeça, não é um ponto fixo. Perdão, é um ponto fixo na astrologia. Tá, deu. Não, calma, peraí. Do que a gente tá falando nesse momento? Não, calma aí, a Terra não é o centro do universo? Não, vamos parar, vamos com calma. Porque claramente que acredita em astrologia, acredita que, né, o cara o cara tá 3.000 anos atrás, né, de atraso. Mas calma, os astros influenciam sim a minha vida. Como é que eu vou explicar as marés? Influencia sim, nem começa. Influencia o final de semana em São Paulo, como é que vai estar o teu trânsito, até essas coisas influenciam pra caramba. Tem uma coisa aí que eu acho que é melhor deixar mais clara, né? Quando a gente tá falando de um ponto fixo, é porque você consegue estipular datas mais estáveis quando você fala sobre a posição do Sol. Pra quem não sabe, a posição do Sol é o que a gente chama normalmente de seu signo, né? Escorpião, Áries, Touro, Gêmeos. Tá. Que ele tem mais ou menos, fica ali num ciclo de quase 30 dias, não chega a tudo isso às vezes, entre os dias 21 de um mês e bate no dia 21 do outro mês. Às vezes pega 22, às vezes pega 23, às vezes pega 20, varia de tempo para tempo se você fizer um mapa calculadinho. Mas dá para mim estipular uma estrutura mais fixa. Então é uma estrutura de conceito fixa. E isso foi o horóscopo de jornal. Isso é diferente da astrologia tradicional que a gente tem. Porque o que era a astrologia tradicional? Ela era uma forma de observação do mundo e interpretação da realidade que estava em volta. É por isso que você parte do princípio, por exemplo, de que a Terra, entre aspas, é fixa, porque ela está no ponto de vista do observador. A astrologia ela é uma interpretação do mundo que está em volta. Então, tudo se move e os 7 planetas clássicos, e aí a gente acrescenta Lua e Sol como planeta, eles eram os vagantes, os andantes. Você vai ter sociedades que, inclusive, falavam que aquele ali era uma divindade caminhando, né, sobre a Terra e olhando as coisas. E isso se encaixaria no senso comum, né? Porque, por exemplo, quando a gente tá em sala de aula, hoje mesmo eu tive um debate entre o que é conhecimento científico e senso comum. Por que, por exemplo, a Terra não cai? Por que a Terra, ela tá tipo... A Terra não cai, né? Se a gente pega a concepção de gravidade e tudo cai, por que a Terra não cai? Entendeu? Só que daí, se a gente amadurece os nossos conhecimentos, a gente vê que a gente tá sendo atraído pro centro da Terra. Então, a pergunta a ser feita é por que a Terra não cai pro Sol, né? Por que o Sol não puxa a Terra? Daí a gente tem que ter o conhecimento de velocidade orbital, etc. Então, pra mim, isso é muito mais senso comum, entendeu? Por que a Terra não cai? Eu não tô caindo, né? Tipo, a Terra não tá despencando. Então, você precisa de uma elaboração maior. Por isso que eu não vejo posso estar errada, não sei, a astrologia como conhecimento científico. Eu ia acrescentar que, na verdade, a gente dividir as formas de conhecimento do mundo entre meramente, né, senso comum e conhecimento científico não é suficiente. Não, A gente tem diferentes sistemas de conhecimento que não são conhecimento científico, mas que são outros sistemas de conhecimento e que não são exatamente senso comum. A astrologia é um deles. Agora, a gente pode falar que existe um senso comum astrológico e que existe um senso comum científico. Por exemplo, uma pessoa como nós, que teve acesso a um pouco de educação, que não é super religiosa, que, enfim, né, tá ali na sua vida. Se a gente fica doente, né, e toma um antitérmico para baixar uma febre, por exemplo, a gente sabe que foi por causa do remédio que abaixou a nossa febre. A gente sabe que existem uma série de estudos, né, que foram feitos, a gente sabe que existiram testes. Se a gente estudou um pouquinho no ensino médio, a gente entende que existe um processo de refinamento e isolamento das substâncias tiradas da natureza a partir de processos químicos que faz com que a gente possa produzir em larga escala esses remédios, etc, etc. Mas, a não ser que sejamos, né, farmacêuticos, químicos, super especializados, a gente não sabe explicar o mecanismo exato cientificamente que faz esse remédio abaixar a nossa febre. Então, você entende? São diferentes formas de se apropriar do conhecimento científico também. Tem uma anedota que é maravilhosa, não sei se vocês já ouviram, que é a anedota do Monk Mason. Esse episódio fabuloso que eu costumo usar em aula para ensino médio sobre justamente ciência e senso comum científico. É um episódio que aconteceu da seguinte forma: o Edgar Allan Poe, aquele escritor, né, aquele do Corvo, do Gato Preto, que vocês no Mundo Freak devem amar, ele publicou Nevermore, ele publicou um conto
E esse conto não estava assinado por ele, ele usou um pseudônimo, que era uma versão um pouquinho modificada do nome de um explorador na época, e era um conto desse, que era esse explorador contando, dizendo como que ele tinha atravessado não sei que parte do mundo, de balão, ou tipo numa máquina, uma coisa assim, né? E que era assim, meio que a viagem mais curta já feita entre esses dois pontos no mundo, mas era uma fantasia. As pessoas acreditaram, as pessoas começaram a escrever pro jornal e dizer que, nossa, que avanço científico, porque isso, porque aquilo. E as pessoas que mais acreditaram na época não foram as pessoas que não tinham conhecimento científico. Foram as pessoas que tinham algum conhecimento científico. Por quê? Porque ele usou, nesse conto, ele usou certos jargões, né? Certas palavras, certas ideias, que não faziam nenhum sentido em termos de fato da tecnologia disponível, das condições físicas e tudo mais. E depois ele teve que vir a público o jornal falar que não, que era um conto, que era uma anedota que ele estava inventando ali e tal, que não era, o cara nem existia, né? Mas as pessoas acreditaram, e quem acredita foi quem tinha alguma espécie de senso comum científico. Interessante, né? Pensar daí amarrando algumas coisas que vocês falaram, e faz muito sentido pra gente entender por que é que um discurso terraplanista cola, por que é que isso cola na cabeça das pessoas, por que é que se consegue, porque não é uma coisa completamente bizarra, não tem um cara falando assim, não, porque Deus quis a Terra plana. É um cara usando uma série de chavões e jargões que a própria ciência usa, só que as pessoas em geral não têm conhecimento pra entender de fato, só que esses caras usam isso no discurso, que é um discurso, eu diria, né, não é um discurso pseudocientífico, quando a gente vai falar de terra plana. Discurso anticientífico. É mais grave, porque ele faz parte de um projeto de justamente minar o impacto do conhecimento científico na elaboração de políticas públicas na gestão do Estado, né? Então, eu vejo dessa forma, assim, acho que é uma coisa bem importante, e muito importante separar isso da astrologia também. Eu queria dar um adendo do Edgar Allan Poe. Eu acho que ele não tava só enganando as pessoas, não. Porque foi ele que resolveu o paradoxo da noite escura, né? Um paradoxo da física, do porquê que o nosso espaço é escuro. Ah, porque tem muito corvo. Vai, pode falar, né? Não, desculpa. O que foi? Não! É que o paradoxo da noite escura é, se a gente tem tantas estrelas no céu, por que que o nosso espaço é escuro? Daí usa a analogia do campo de girassóis, né? Se você consegue ver um girassol aqui, um campo de girassóis no caso, se você consegue ver um girassol próximo e você tá olhando o campo, você não vê mais um girassol sozinho, você vê uma massa amarela, né? Por que que isso não acontece com o nosso universo, sendo que tem tantas estrelas? E foi ele que resolveu, teoricamente, foi o Lord Kelvin que colocou em termos matemáticos. Então, o Edgar Allan Poe, ele tem muita coisa científica. Por sinal, eu trabalho com ele na divulgação científica. Porra, cara, ele tá muito velho, né? Sacanagem. Mas isso é um discurso que eu e o Keller, a gente tem muito no Magicando, que é sobre essa coisa um pouco dessa mítica, né? De que o cientista, ele não pode ter uma fé, né? E aí, quando a gente vai falar sobre Isaac Newton, a gente vai falar sobre Einstein, por exemplo, a maneira como eles descrevem, porra, não existem 7 cores no arco-íris, existem infinitas cores no arco-íris. Mas 7 é o número, o cara era astrólogo, né? Alquímico, astrólogo. Exato, né? O próprio, acho que um das últimas vezes, né, Kelly, que você fala do Einstein, né? A maneira como Einstein vai descrever a luz. O Newton, ele faz isso também de uma maneira cristã, mas eu disse que o Einstein é muito uma coisa judaica, assim, inefável, né? A luz é sempre presente, inefável, não se alcança. Sim. Ele usa palavras e termos que estão muito associados ao universo judaico. Né, pra descrever aquele processo. Porque é a base cultural do que ele tá tratando, né? Porque ninguém nasce do vácuo, né, mano? Exato. E a ciência é feita por gente que tem cultura, que tá num tempo histórico, né? Que tem, enfim, condições lá da produção do conhecimento. E aí é muito interessante esse negócio da fé, Andrei, que você falou, que tem uma coisa do Weber. Quando o Weber vai falar sobre ciência, o Weber, ele tem um conjunto de 2 textos clássicos, né? Que a gente aqui no Brasil foram publicados como Ciência e Política. Então ele vai falar do papel da ciência, né, de um lado, e do papel da política, relacionando isso com a sociologia, pensando, né, como é que a gente pensa sociologicamente essas coisas, dá para um sociólogo ele ter, né, ele ter fé, não ter, dá para, enfim, ele vai falar de algumas coisas ali. E aí, quando ele vai falar da ciência, tem uma coisa muito básica que ele fala que qualquer pessoa da matemática sabe, mas as pessoas que têm um certo senso comum matemático, ou senso comum científico, mas não conhecem aprofundadamente, muitas vezes não chegam a entender, até porque no Brasil, pelo menos o nosso ensino de matemática é
infelizmente, até nas melhores escolas é muito lamentável, porque é muita, né, muito aplicado, muita fórmula, é muito pouco conceito, né, muita pouca condição da teoria da matemática, que é o seguinte, ele vai dizer assim, a ciência, ela é um sistema que ele tá, como qualquer sistema de conhecimento, ele tem alguns pressupostos básicos para funcionar, e que sem esses pressupostos básicos, é tipo assim, é o chão, e sem esse chão, nada vário, né? Então, assim, para que o sistema científico funcione, a gente precisa ter um mínimo de fé, que é a fé nesses princípios básicos. Então, por exemplo, um deles, e aí a gente vai pra filosofia daí, né, para falar do Hegel, esse cara tão temido, a gente vai pra lógica formal, né? A lógica formal, e entre vários aspectos aí da lógica formal, essa ideia, por exemplo, de que você tem categorias, né, e quando uma coisa... Aí eu brisando já, porque outro dia eu tive até um sonho com isso, com teoria dos conjuntos, cara. Mas, tipo, Deus, até a coisa da... Até a coisa da... Veja bem, era um prenúncio desse podcast aqui. Era uma premonição, como é que fala isso? Uma vidência. Porque a questão é assim, se a gente entende a lógica formal, por exemplo, a linearidade das coisas, né, a ideia de que um objeto que pertence a um certo conjunto, ele não pertence a outro conjunto em alguns casos, ou que um conjunto tá dentro do outro, ou que, enfim, todas essas ideias básicas que, inclusive, elas estruturam a nossa linguagem, né, quando a gente cria nomes, cria categorias, a coisa das cores, né, de dar número pra contar número e tal. Então, quando a gente funciona no cotidiano, né, na linguagem e tal, a gente precisa acreditar nessas coisas. E a ciência, ela parte de um pressuposto de racionalidade que também está baseado numa série de princípios. No momento em que você não acredita nesses princípios, esse sistema inteiro de conhecimento não faz sentido. Um exemplo, como que a gente faria ciência moderna? Como que esse sistema de conhecimento faria sentido numa sociedade em que, por exemplo, não existe a palavra eu, não existe o conceito de eu? Acabou. Então toda essa ideia de ponto de vista do observador acabou, entendeu? Então assim, como que a gente faz? Não faz. Então é importante a gente entender também que a ciência, em última instância, ela também é uma questão de fé, porque você tem que simplesmente acreditar nesses princípios em algum ponto, né? Porque é um sistema no mundo, não tem nada no próprio mundo que diga que vai ser melhor ou pior necessariamente você usar o sistema X ou Y, cada um vai ter as suas consequências. Agora, é as consequências que importam, nesse caso da gente pensar pra quê? Então a ciência, ela tem uma série de avanços, ela serve pra muitas coisas, mas ela não vai servir pra tudo, né? Bem, e a gente vai comentar mais sobre astrologia e, afinal de contas, ciência logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Slack presents hands-free conversations. Hello, car commuter, dog walker, stroller pusher. Your hands are busy. It's why we created Huddles in Slack, because sometimes talking is easier than typing. Huddle without the hassle. In Slack. Algo estranho com Natália. O Mundo Freak preparou uma surpresa especial no mês do Halloween que vai deixar você de cabelo em pé, meu querido ouvinte. No dia 26 de outubro, à meia-noite, estreia o primeiro episódio da série ficcional Algo Estranho com Natália. É uma adaptação exclusiva de uma famosa creepypasta. Vou arranhar aqui meu inglês, calma aí, ó. There is something very strange going with my wife. E estará disponível diariamente até o fim de semana do Halloween em 5 episódios. Em meio a uma pandemia que obriga todos a se isolarem dentro de suas casas, a rotina de um casal é quebrada por um evento sobrenatural. Algo Estranho com Natália vai retratar a história de Pedro, que ao levantar durante a madrugada, percebe que algo toma a forma de sua esposa enquanto ele dorme. Paz, cara, vocês não perdem por esperar. Afinal de contas, vocês perdem por esperar sim. Olha só o que você tá perdendo. E logo depois do spot, a gente vai direto pro nosso episódio. Uma produção Mundo Freak. Mas como que eu vou esquecer? Tem alguma coisa aqui nessa casa.
Ai, meu Deus, Pedro. Não olha pra ela. Ela tá aqui. Isso não devia ter acontecido. Fecha os olhos, Pedro. Eu vou desligar. Eu chego aí o mais rápido possível. Só abre os olhos quando eu chegar. Dias e belas noites, queridos ouvintes elegantes aqui hoje, com seus monóculos e bigodes, né, pontiagudos, assim pra cima, né, coisa de ciência, né, positivista, coisa legal, bacana, né, com muito maquinário e coisas... Tá ok, gente, vou cortar, eu sou Andrei Fernandes e eu tô aqui com pessoas muito mais inteligentes do que eu. Pra me ajudar, temos aqui ele, o cara que fez o meu mapa astral, o Marcos Keller. Eu sou libriano, tenho ascendente em gêmeos e lua em gêmeos também. Fica aí o contato pra todo mundo. Olha só aí, pra saber. Excelente. Temos aqui a nossa astróloga... Não, quer dizer, desculpa, astrônoma. Às vezes eu confundo, é tudo pseudociência, nessas coisas aí, né? Eu não confio numa ciência que fica mudando categoria de planeta. Parece a igreja católica falando que não existe mar purgatório. Numa canetada não tem mar purgatório. Numa canetada não tem mar Plutão. Que porra é essa? Não acredito nessas ciências aí, não. E aí, Jay, tudo bem? Ai, sofri agora. Nossa, demais. Enfim, oi pessoal, tudo bem? Eu sou Áries com ascendente em Capricórnio e eu não faço ideia do que isso significa. Olha aí, isso explica muita coisa. Todo mundo fala, isso explica muita coisa, e eu fico, explica o quê? O que eu sei é que tem muito chifre envolvido aí nesses signos aí, toma cuidado. Nossa, sou dupla. Mas um animal sem chifre é um animal indefeso. Como diria a nossa amiga Lili, é querível você ter chifre, gente. Nunca deixem alguém achar o contrário. Sabe o que eu lembrei? Você falou da astrologia e astronomia, tem aquele quadrinho maravilhoso. E vai link no post, o Andrei vai achar e colocar. Que é tipo um mangazinho assim, um cara que acabou de invocar um Goethe, um demônio da Goetia, eu acho que é o Stolas, né, que é o cara de coruja. Aí ele fala assim, aqui tá dizendo que você ensina literatura, não sei o que, ensina astronomia. Aí tá tipo Stolas suando assim, falando, o que é astronomia? Tá ligado? Ele tá tipo, o que é isso? Exato. Quando eu surgi, não existia, eu lembrei agora. Muito bom, muito bom. E temos aqui também uma convidada extremamente solicitada. Muita gente falou, nossa, que legal, vai participar do Mundo Freak. E a gente vai estar aqui pra ser um demérito na carreira dela. A gente vai ter aquele momento que ela vai... É o podcast que não vai pro Lattes, né? Exatamente. E aí, Marília, tudo bem? Faça uma apresentação pros ouvintes conhecerem. Oi, gente, eu sou Marília. Gente, eu morro de desado, não dá. Eu sou socióloga, mestra e doutora pela Unicamp. Minha área é Sociologia do Conhecimento e Sociologia da Ciência. E eu gosto muito de astrologia, sou escorpiana, com um ascendente em Leão e lua em Peixes. Então, se eu começar a chorar aqui, de repente, é por causa da lua. Eu culpo a lua. A lua me traiu. Exatamente. Acredite. A outra, a lua me traiu e tem chifre, né? Não, já falou do chifre. Olha lá. Hoje eu tô triste. Gente, antes de qualquer coisa, deixa eu acabar com essa atmosfera de alegria e prazer que a gente tá tendo aqui, porque eu sou um cara chato, que eu vou ficar cutucando que galera que acredita em astrologia, porque eu não gosto de astrologia. Eu não sei se eu falei isso nos últimos 20 minutos, mas eu não gosto de astrologia, gente. Falou. Então, vou falar de novo, não gosto de astrologia. Eu vou ficar aqui, inclusive, chamei a Jay aqui pra ela fazer o papel de cético dela, que é qual o papel de cético dela? O papel de cético dela é deixar as pessoas um pouco mais infelizes do que quando elas começaram a escutar. E ser odiada no final. E ser odiada no final, porque o pessoal acha que cético é isso que faz. Mas eu vou aqui fazer uns contrapontos aqui, porque aqui, se tem concordância, aqui tem que colocar as pessoas pra brigar, porque é isso que fala, né? A gente tem que construir ponte e ganhar muita audiência fazendo as pessoas brigar. Qual que é seu signo? Qual que é seu signo mesmo? Eu sou Áries. Ah, não diga. Ai, como eu odiava isso na juventude, quando a pessoa mandava um negócio desse. A pessoa falava, nossa, você é de Áries. Aí era o Andrei ateu ateia e felizmente enterrei esse passado. E hoje em dia eu tiro sarro de todo mundo e não apenas um único grupo. Sou democrático na tiração de sarro. Gente, antes da gente continuar, Marília, antes de você fazer essa excelente analogia que a gente vai introduzir em breve, eu queria pedir pro Keller, porque assim, a gente tem um episódio de astrologia muito antigo, que a gente chamou o Marcelo, que ele faz astrologia, ele trabalha com astrologia e tal, de uma maneira mais clássica, né? Ele tá lá, ele acredita, assim, como a Marília, só que ele trabalha com isso e tal, então ele trabalha mais com essa questão esotérica da coisa, né? E aí ele faz umas colocações ali que alguns ouvintes céticos depois, por talvez uma falta de contraponto, falam, acho que até uns contrapontos até justos, assim, em como a astrologia muitas vezes foi falado que ela não se coloca como uma ciência, pseudociência e tal. Tem algumas pessoas que até colocam, então vou levantar isso um pouquinho mais pra frente, mas eu queria pedir pro Keller, conta um pouquinho da história, o que é astrologia, da onde vem isso tudo? Simplesmente a pessoa acordou e falou, nossa, aquela estrela ali parece muito comigo porque eu sou preguiçoso. Beleza.
Eu vou fazer de uma maneira bem metafórica, até porque nós temos alguém aqui pra fazer isso melhor depois e explicar as coisas de maneira importante, é a Dona Marília. Mas assim, de uma maneira bem simples, o que aconteceu foi o seguinte: o ser humano, ele tem essa habilidade fantástica de encontrar padrões nas coisas. É uma coisa que ajudou muito na nossa existência no princípio dos dias. E uma das questões foi que com o tempo você tá observando o mundo ao teu redor. Isso é uma qualidade. Se você ficar... Agora você que tá na tua casa aí preso na quarentena, você já deve ter achado padrões bizarros. Sei lá, os pombos passam voando quando vai chover. Você vai encontrar alguns padrões assim se você observar o mundo que tá em volta. Então o que acontece? Você começa a ter as pessoas tentando fazer medidas de tempo em vários locais, né? Medidas de tempo específica para poder entender os ciclos da natureza, para poder plantar, para poder saber quando tem cheia em rio, para poder saber quando que os animais acasalam, quando que determinadas coisas acontecem. Você tem esses olhares e essas percepções. E aí, aos poucos, você vai organizando calendários, você vai organizando diversos padrões, você começa a perceber coisas que tá acontecendo ali em volta. Beleza. Em algum momento, essas percepções foram acumuladas num lugar só. Normalmente a gente fala que são a da ordem caldeica na astrologia, né, que é a estrutura mais clássica que você tem de posicionamento dos planetas, que seria algo feito ali na região dos caldeus e na região da Babilônia, mas você tem outros olhares astrológicos em outros locais também, né, que você olha para as paradinhas tudo. Você vai ter um tipo de astrologia distinta no Oriente, você vai ter na China alguma coisa, no Japão você vai ter uma outra forma, aqui nas Américas você vai ter uma outra forma, mas a gente costuma ficar naquele cafofinho ali da origem da civilização ocidental, né, que não é no Ocidente. Mas enfim, você tá a galera ali fazendo a ordem caldeica, e eles percebem que tem esses vagantes, essas estrelas que não estão fixas no céu, que elas aparecem cada dia num canto e elas não estão seguindo os agrupamentos, os padrões. Não é tipo olhar para as Três Maria e sempre vai ter Três Maria. Eu não vou acordar um dia, pelo menos não nos próximos milênios e anos, a olhar e falar, só tem duas Três Marias ali, só tem duas delas, só tem 4 agora. Isso não acontecia. Mas você tem algumas estrelas que pareciam estar andando. Uma das mais visíveis pra gente, por exemplo, é quando você olha pra Lua e você tem aquela estrelinha que fica junto com a Lua ali, que a estrelinha é Vênus. Muita gente chamava ela de estrela da alvorada durante um tempo. Tá ali do ladinho brilhando. Ah, estrela d'alva é porque é da alvorada? Exatamente. Sim. Meu Deus! Cara, isso tem muito cara de ser uma mentira. E eu tô acreditando que você tá falando com muita convicção, mas eu vou acreditar. Não, é isso mesmo, cara. O pior é que é. Mas é. E aí tá lá, aquele ali é o planeta Vênus. E aí as pessoas começam a fazer algumas associações com isso. Outra com os planetas, né? Então, por exemplo, percebeu-se que tinha um padrão de que quando tal planeta, um planeta mais avermelhado, tava em cima das coisas, guerras aconteciam. Digamos que o cara olhou que aquele planeta tava ali em cima e rolou uma guerra. Das 10 vezes que tava ali em cima, 4 rolou guerra. Então já falou, rola guerra naquele momento. E é provável que alguém falou, já que aquele planeta vai estar ali em cima, vai ter guerra, vamos preparar pra guerra. E acaba virando um momento propício pra guerra. E aquele planeta vermelho era Marte. Então você começa a associar essas coisas todas. Chega um momento que você também começa a associar nos meses quais são os melhores momentos para certas coisas acontecerem. Percebeu-se que ali, no início de maio, você tinha os boi tudo feliz, comendo, no cio, fazendo a festa. Aí olha e fala, olha só, é o período dos touros ficar doido. Aí você vinha lá um momentinho antes, você tinha os cabritos, tudo felpudinho, pulando igual uns loucos no campo. Aí falava assim, olha só, é o dia dos cabritinhos. O louco, caralho, eles ficavam se matando, dando chifrado um no outro, né? Chifrada subindo, né? Um na cabeça do outro. Aí você tinha um momento que os peixinhos estavam pulando, subindo o rio. E aí começou-se a compreender esse mundo e falar, olha só, esse é o período de peixes, esse é o período de Áries, esse é o período de Capricórnio. Esse é um período bom pra comércio, porque o clima tá legal. Tá no outono, daqui a pouco vem o inverno. Né, a colheita acabou, né? Então a gente precisa acabar com o excedente, né? Isso aí. A gente precisa comprar o que a gente não tem. Então é um mês bom pra comércio. É o mês de Libra. Virou essas associações que foram feitas. E aí o comércio é bom também pro quê? Pra fazer casamento, que é uma época bacana pra fazer casamento. Então, olha... Tá sobrando, exatamente. Faz parcerias. Tem que enxergar todo o contexto da época, né, mano? Como é que isso significava pras pessoas, né? Era a vida das pessoas. Hoje a gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque a gente não tá mais naquele contexto específico. E aí acabou-se que você cria uma matemática toda pra
para você medir, para você associar essas questões. Por quê? Porque o céu era o computador daquele período. Era um sistema que ele era fixo, entre aspas, mas ele estava fazendo sempre as mesmas voltas, os mesmos ciclos, e você podia ver ele de quase qualquer lugar. Então era uma boa referência que você tinha. Aí é onde surge a astrologia. Então essa é a astrologia, uma forma de tentar prever, compreender certos movimentos, tanto sociais quanto humanos. Hoje em dia os movimentos sociais pouca gente faz, né? Que é aquela astrologia de país e tal. Virou muito mais uma protopsicologia para a compreensão individual de cada um e por aí vai. Teve um momento que isso foi ciência, né? Porque ciência, magia, religião era tudo um bololô único, e depois você vai ter as separações catedráticas de cada uma para um lado, né? Com a religião tendo suas catedrais, a ciência tendo suas catedrais, e a magia normalmente relegada ao privado, né? Então a astrologia, ela um dia até sai dessas catedrais da ciência, né? Que você tinha astrologia nas universidades até o século XVIII, se eu não me engano, em algumas universidades da Inglaterra. E aí você cai, separa, né, de astrologia e astronomia. Basicamente, é esse o histórico aí, de maneira burra e simplória. Marília, agora é o momento que você fala, Kelly, você tá tudo errado, agora eu vou explicar. Fica à vontade. Agora é nóis. Na verdade, eu vou começar falando que você estava errado, Andrei. Porque você falou que eu acredito em astrologia. E astrologia não é uma questão de acreditar. Como literatura não é uma questão de acreditar, né? Astrologia, a gente pode pensar nesse sentido, que é muito mais como a gente pensa, por exemplo, a astrologia ou o tarô, né? Outras formas oraculares, pra pegar esse gancho do Keller aí que ele falou, né? Do que é hoje, né? Que é algo muito mais próximo de um sistema de interpretação, de criação de narrativa, de articulação dessas imagens e tal, né? Então a astrologia é por aí, é como literatura. Você não perguntaria pra uma pessoa se ela acredita em literatura. A pessoa pode pegar um livro, ler Harry Potter, por exemplo, e tomar aquilo pra vida dela, fazer a vida dela daquilo. Entendi. Achar que ali tem os grandes ensinamentos, ou sei lá. Mas isso não é muito de um ponto de vista de alguém que querer... Vou usar de novo o erro, porque eu gosto de estar errado durante muito tempo, porque eu sou de Áries, aparentemente. Estranho quando eu tô certo, né? Estranho quando eu tô certo. Porque, por exemplo, eu não acredito em literatura. Tanto que eu escrevi um livro pra provar que literatura é uma furada. Porque se até o idiota como eu escreve um livro... Mas isso é chato, hein, véi? Eu não tenho nem ideia, irmão. Mas, ó... Não, então, mas eu tô falando assim, os sistemas de conhecimento, eles não são... Eu acho que não é uma questão de... Eu realmente acho que não é uma questão de acreditar, entende? Assim, no sentido, né, literatura, ou sei lá, filosofia, você não fala assim, tipo, você acredita em filosofia. Filosofia não é ciência. É uma questão de funcionamento, tipo um pragmatismo, assim? A gente não pergunta, né, assim, você acredita em filosofia? Não, a filosofia tá lá, você pode usar, não usar, você pode até gastar tempo escrevendo um livro falando que filosofia é uma merda, não serve pra nada, se você quiser, tipo, né, como muitas pessoas têm feito recentemente também, mas assim, não é uma questão de acreditar ou não, né, acho que esse é um ponto importante. E aí, pegando um outro gancho de algo importante aí que o Keller falou, e aí acho que vai ficar mais claro por que eu tô falando isso, né, de que não é questão de acreditar ou não, que é o seguinte, quando o Keller diz assim, que a gente, hoje, quando a gente faz astrologia, ou pega essas ideias, essas imagens, essas narrativas da astrologia, né, não é mais aquele contexto lá antigo, né, de que sempre aquilo aconteceu na mesma época do ano naquela sociedade, ou que, enfim, que tem uma correlação tão direta com os fenômenos sociais, né, e muito menos uma relação causal, né, isso é importante a gente falar. Mas, desde aquela época, ou seja, há mais de 2.000 anos, 3.000 anos, sabe, sei lá quantos mil anos, o que a gente pode chamar de sociedade ocidental, civilização ocidental, nas palavras que o Keller usou pra gente dialogar nos mesmos termos, vem construindo a sua interpretação do mundo também baseada nisso. Por quê? Quando a gente fala de mitologia, quando a gente fala de astrologia, quando a gente fala de, sei lá, de muita coisa, que nem eu tava falando da Bíblia lá no começo, né, que eu perco várias referências por não ter conhecimento, por exemplo, da Bíblia ou de algumas coisas do cristianismo, isso tudo faz parte da construção do nosso universo simbólico. E o nosso universo simbólico, ele é parte integral da construção de cada uma como sujeito. A psicologia e a psicanálise, né, e enfim, e várias outras, né, áreas de investigação das ciências humanas, a gente entende que o universo do simbólico, né, como a gente representa as coisas, como a gente pensa nas ideias e tal, isso é parte de como a gente se constrói enquanto sujeito, como cada um se constrói enquanto sujeito e como os diversos sujeitos se situam em grupos, em posições sociais, né, as consequências que sofrem pelas posições nas quais estão, a nossa maneira de interpretar o mundo. Então, tudo isso que a gente tá falando, mesmo que nós sejamos brasileiros, né, como fomos colonizados, a gente é herdeiro de um universo simbólico que faz 2.000, 3.000 anos, sei lá, que tá baseado nisso.
nessas histórias, nessas narrativas, nessas imagens, nessas associações. Então, da mesma maneira que a gente olha, por exemplo, que um cientista, biólogo, olha uma planta, né, e atribui um sexo àquela planta a partir de uma noção de feminino e masculino que a gente sabe que é construída socialmente, e nós que somos os estudos de gênero mais ainda, a galera que estuda gênero e ciência, da mesma maneira, a gente também atribui certas características que não necessariamente a gente sabe dizer ou descrever, mas que são muito imagéticas, né, tá muito no campo daquilo que a gente precisa construir uma imagem para fazer, para dizer e para expressar, que associam certas coisas que vêm dessa matriz de pensamento e de interpretação do mundo, que é a mesma matriz da astrologia. Então, do mesmo jeito que eu falei antes para vocês, que se a gente for pensar um sistema de conhecimento científico moderno, numa sociedade que não tem a palavra eu, isso não vai funcionar, mesma coisa a astrologia. A astrologia inteira é baseada numa ideia de indivíduo. A gente não pode transferir isso para uma sociedade que não tem a palavra eu. Ou a psicanálise. Como que funcionaria a psicanálise numa sociedade que não tem a palavra eu? Não funcionaria. O que Freud disse não faria nenhum sentido numa sociedade com, sei lá, outro sistema de texto que não fosse esse de pai, mãe, não sei o que. E isso é tudo do campo do simbólico. Entende? E é aqui que eu entro. Só que aí que eu vou entrar na minha comparação de Grey's Anatomy com Levi-Strauss, que é a seguinte: o simbólico não é qualquer coisa. Essa ideia de que o fato de algo ser do campo simbólico, ou das ideias, ou da crença, seja desconexo com qualquer efeito prático e concreto, também não é verdade. Então, assim, no Grey's Anatomy eu não acredito que eu estou falando isso, gente. De teoria dos conjuntos da Grey's Anatomy. Fala a verdade, faz tempo que você tá afim de falar disso. Vai, pode contar, porque eu tô sentindo aqui. Faz, gente, faz tempo. Tô muito feliz. Como dizia o Lacan, eu tô aqui no gozo. Enfim, no Grey's Anatomy, por exemplo, tem vários momentos, isso porque é uma série, né? Imagina quem trabalha de fato com cirurgia deva se deparar com isso, e aí no Levi-Strauss eu vou demonstrar, explicar um pouquinho por quê. No Grey's Anatomy tem muitas cenas, por exemplo, que eles estão fazendo cirurgias, é uma série sobre cirurgiões e tal, eles estão lá fazendo a cirurgia, e não tem nada que diga para aquele cirurgião, na maioria dos casos, né, em casos drásticos assim, não tem nada que diga para eles se os pacientes vão sobreviver ou não. Não tem nada concretamente que diga com exatidão, precisão e garantia se o paciente vai numa certa cirurgia sobreviver ou não. Tem uma dimensão ali que é inexplicável. Sabe-se estatisticamente que X% dos pacientes sobrevivem, então isso aqui é mais seguro, Y% não sobrevivem. Sabe-se que tem 0,01% de chance de acontecer tal coisa, mas às vezes acontece, ninguém sabe dizer por que acontece com uns e não com outros. Tem sempre um aspecto ali do desconhecido, né? E é isso que nesse texto do Levi-Strauss, que é muito interessante, que chama, né, O Feiticeiro e Sua Magia, ele fala um pouco, e eu queria, se não for ficar muito chato, eu queria ler um pedacinho, pode? Pode, por favor. Eu juro que eu leio de uma maneira muito animada, assim, pra vocês. Mas ele tá falando nesse texto, ele tá falando do efeito dos enfeitiçamentos ou das condenações feitas por feiticeiros em certas sociedades e como que as pessoas acabam efetivamente morrendo pela maldição. Por que isso acontece, então, se o efeito da magia é magia, né? O cara não tá imputando nenhum mal direto fisicamente àquela pessoa e tal. Então, aí ele diz o seguinte, ele fala, desde os tempos de Canon, outro autor, percebe-se mais claramente sobre quais mecanismos psicofisiológicos estão fundados os casos, atestados em inúmeras regiões do mundo, de morte por conjuro ou enfeitiçamento. Um indivíduo consciente de ser objeto de um maléfico é intimamente persuadido pelas mais solenes tradições de seu grupo de que está condenado. Parentes e amigos partilham dessa certeza. Desde então, a comunidade se retrai, afasta-se do maldito, conduz a seu respeito como se fosse, não apenas já morto, mas fonte de perigo para o seu círculo. Em cada ocasião e por todas as suas condutas, o corpo social sugere a morte à infeliz vítima, que não pretende mais escapar àquilo que ela considera como seu destino inelutável. Logo, aliás, celebram-se por ela os ritos sagrados que a conduzirão ao reino das sombras. Incontinente, brutalmente privado de todos os seus elos familiares e sociais, excluído de todas as funções e atividades pelas quais o indivíduo tomava consciência de si mesmo, depois encontrando essas forças tão imperiosas novamente conjuradas, mas somente para bani-lo do mundo dos vivos, o enfeitiçado cede à ação combinada do intenso terror que experimenta da retirada súbita e total dos múltiplos sistemas de referência fornecidos pela convivência do grupo. Enfim, ficou ruim essa, né? Ficou muito longa, depois você corta. A sua inversão decisiva que, de vivo, sujeito de direitos e de obrigações, o proclama morto, objeto de temores, de ritos e proibições. A integridade física não resiste à dissolução da personalidade social. E aí ele pergunta, né? Ele fala, como se exprimem esses fenômenos complexos no plano fisiológico? Quer dizer, no corpo, né? Tipo, por que tem um efeito no corpo? Ele repete aqui essa referência aqui do Canon, que é um texto que chama Voodoo Death, né? A morte por voodoo. Canon mostrou que o medo, assim como a cólera, se faz acompanhar de uma atividade particularmente intensa do sistema nervoso simpático.
essa atividade é normalmente útil, acarretando modificações orgânicas que possibilitam ao indivíduo se adaptar a uma situação nova. Mas se o indivíduo não dispõe de nenhuma resposta instintiva ou adquirida para uma situação extraordinária, ou que ele considere como tal, a atividade do simpático se amplia e se desorganiza, e pode, em alguma hora, às vezes, determinar uma diminuição do volume sanguíneo e uma queda de pressão concomitante, tendo como resultado desgastes irreparáveis para os órgãos da circulação. Eu sempre falo que isso é um pouco parecido com o que a gente fala hoje sobre estresse. Você vai no médico e o cara, tipo, fala, né, você teve um ataque do coração, qual é a causa? Estresse. Tipo, mas estresse é o quê, né? Tipo assim, não é uma substância química que tá lá, tipo... Não é algo mensurável, né? E o estresse pode ser muita coisa. Pode ser uma mulher vítima de violência doméstica, né? Quer dizer, pode ser uma pessoa que tá sendo ostracizada numa comunidade religiosa porque ela é LGBT. Pode ser muitas coisas. Então, a gente precisa entender nesse campo, né? Então, aí ele vai falar que tem vários casos de traumatismo de campos de batalha, operações cirúrgicas, etc. E quando vão fazer a autópsia, ninguém consegue saber qual é a causa, né? Então é inconclusivo. Então ele vai falando disso, e aí ele fala, não tem, isso faz com que a gente não tenha razão para duvidar da eficácia de certas práticas mágicas, né? Essas são as palavras do Levi-Strauss. E o que isso tem a ver com a história da astrologia? Tem a ver que essa disputa que acontece aí no debate público, dizendo que a astrologia, você acredita ou não acredita, se é ciência, se não é ciência, elas parecem para mim que colocam a questão numa chave que é um pouco falsa, no sentido de que não dá conta do que significa toda essa questão com o sistema simbólico, né? E fica com uma visão positivista de ciência que também não ajuda muito a gente a entender. Então, assim, quando a gente fala assim, mas tal coisa é efeito placebo. É efeito placebo quer dizer o quê? Que aquela substância específica não é a causa daquela reação. Não quer dizer que a pessoa não teve a reação. Quer dizer que a pessoa é maluca, que ela tá sonhando, né? Porque, inclusive, é muitas vezes mensurável. Você vê lá que a pressão da pessoa aumentou, você vê lá que, né? Quer dizer, tá tendo uma resposta do corpo. Então, é muito interessante a gente pensar nesse sentido para entender que a astrologia, a gente pode entender os limites de como e para que ela funciona, mas ela, de certa maneira, funciona. Funciona por quê? Porque ela está dialogando com o nosso sistema simbólico, ela está dialogando com o nosso universo simbólico. Ela dá ferramentas para você criar uma narrativa. E não existe, como na literatura, né? Não existe não funciona. Existe a criação de narrativa. Algumas pessoas vão criar umas narrativas, outras vão criar outras narrativas, né? E tudo mais. Então, até as previsões, não as de horóscopo de jornal, né? Mas as previsões de uma astral, como a gente falou antes, elas são previsões abertas. Elas são previsões que elas dão uma ferramenta para você construir uma narrativa, né? Então, uma pessoa que não queira usar isso pra construir a narrativa, não quer dizer que vai acontecer com ela exatamente aquilo, daquele tipo, não, ela não vai usar aquilo pra interpretar o que aconteceu com ela, então, claro que não vai dar certo, né? Tudo depende da fé, como a gente tava falando. Mas aí é isso, inclusive a ciência também depende da fé, né? Marília, o que você tá tocando um ponto muito interessante, que eu acho que é fundamental, que eu acho que algumas pessoas às vezes esquecem, que é sobre essa questão de que, às vezes, a pessoa acha que tem uma ausência de narrativa ou de crença frente a algumas coisas do tipo. E eu, obviamente, eu concordo, por exemplo, um ateu, ele tem ausência da fé em algum Deus. Eu consigo entender isso. Só que às vezes eu acho que as pessoas confundem muito. Parece que a pessoa, ela se coloca como um robô dentro da sociedade, do ponto de vista racional, né? Como se a racionalidade fosse um ponto-chave querível em que você consegue ficar dentro dessa bolha e toda vez que você sai dela, você tá errado, porque algo que não é racional não é querível, né? Sendo que esse tipo de coisa é algo que simplesmente não existe. Uma pessoa que gosta muito de ciência, uma pessoa que aplica, por exemplo, ou finge, né? Imagina que aplica um método científico pro cotidiano. Tem gente que acha que faz isso todo dia tomando café na rua, e não é verdade. Mas tem gente com esse tipo de discurso e é muito difícil porque entra muito nesse senso comum. Porque muitas vezes o cara que ele gosta da ciência, muitas vezes o cara se atribui uma certa ilusão de superioridade intelectual que muitas vezes é muito difícil. Então, tipo assim, você fica meio... Por exemplo, você é uma pessoa super inteligente, acadêmica, você discute, debate e estuda essas pessoas. Mas, por exemplo, pessoas que estão do lado de fora disso tudo. É muito complicado quando a pessoa joga meia dúzia de jargões científicos e é que aquilo não quer dizer nada, né? Quer dizer, por exemplo, tem a discussão da pseudociência que eu queria levantar. Discutindo no Twitter sobre, no momento em que, enfim, pessoas com selo de verificado enlouqueceram falando mal sobre isso e tal. Dei meu ponto de vista de que eu acho que é um contrassenso e um problema bizarro em que o mundo tem tantos problemas hoje relacionados à anti-ciência, você ficar se preocupando com a astrologia no Twitter, porque pessoas estão fazendo meme de casal e signo, saca? E aí é muito colocado, não, mas é uma pseudociência, é igual antivacina, é igual terraplanismo e tal. Eu falei, cara,
cara, dentro do meu ponto de vista, das pessoas que eu conheço, que eu entendo que a minha é uma bolha pessoal, obviamente, né? Tem de tudo nessa vida. Eu nunca vi uma pessoa que gosta de astrologia ficar batendo na tecla de que não é uma ciência comprovável e que já foi comprovada, por exemplo. E eu imagino que tem gente que faça isso. Inclusive, me postaram um link de uma associação de astrologia aqui de São Paulo falando justamente isso. Não, porque aqui a gente utiliza o método científico pra comprovadamente. Eu acho um equívoco. Mas, enfim, a pessoa tá lá e cada um acredita no que quiser. Aí é propaganda, né? Também. Ele tá usando o termo porque a gente tá num momento, e não é mais esse momento exatamente, mas a gente tá num momento histórico onde você falar que algo é científico, ele dá uma existência prévia, como você falar que foi Deus que mandou em outro momento já deu. Então isso finaliza a discussão, né? Eu não preciso provar mais nada porque eu tenho isso. Tem gente que às vezes olha e fala assim, não, o Keller falou isso aí, deve estar certo por causa do que ele tem mestrado. Porra, devo estar errado pra caralho, inclusive. Eu sei falar de quadrinhos, tá ligado? E olha lá, ainda tem gente que fala muito melhor que eu, tipo a Ananda, que veio aqui conversar com a gente. Então é sempre essa ideia de que eu tô evocando o que tá em voga como autoridade. E é isso que essa galera da astrologia, ciência aí tá usando como propaganda, né? É o coach, é o famoso coach, Rogerinho. This episode is brought to you by Fidelity. Stock have too high a price? Buy a slice. Trade fractional shares of U.S. stocks and ETFs with zero commissions online. Visit fidelity.com/stocks by the slice. Sell orders are subject to an activity assessment fee from 1 cent to 3 cents per $1,000 of principal. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Love the way you look this wedding season at Men's Warehouse. With the range of sizes from extra small to big and tall. Explore top styles at prices for any budget, including designer suit and tux rentals starting at just $159. With over 600 locations, in-store consultations, and easy online booking, there's a reason why couples choose Men's Warehouse to find their perfect fit. Men's Warehouse. Love the way you look. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Jay, porque é um negócio muito debatido e eu me interesso muito, sabe? Eu acho que procurar novas formas de divulgação científica, que é algo que eu sei que você também se preocupa, porque você já falou sobre isso em diversas vezes, eu acho que isso é muito importante. E aqui no Mundo Freak, por mais piada que a gente faça, por mais que a gente até aborde teorias de conspiração, acredito eu, de maneira muito, muito responsável, mas a gente tem essa preocupação, saca? E eu sempre fui muito preocupado em a pessoa chegar aqui no Mundo Freak e aprender alguma coisa. Mesmo que no meio da maluquice toda, de pessoal falando de chupa-cabra, de ET de Varginha e tal, da pessoa sai com alguma pulga atrás da orelha, mas não no sentido dela descaracterizar a ciência ou ela falar, não, a ciência não presta e tal. Como é que isso funciona pra você e vendo? Porque tem muito divulgador científico de Twitter, YouTube, podcast e tal, que tem muito dessa narrativa de não, falar sobre esse tipo de coisa é errado. É algo anti-ciência, né? É algo que faz com que o mundo esteja ruim hoje, né? Quer dizer... É prejudicial, né? Isso aí destrói o planeta, erode as nossas instituições. O que você acha? Bom, eu vou falar a partir do momento que algumas pessoas na ciência, elas não aguentaram o tranco em relação à produção científica, né, a esse método científico, porque elas pensavam fora da caixinha. O Max Planck quase chegou nesse momento, porque ele foi um dos pais da mecânica quântica e os dados dele não estavam batendo com a mecânica clássica. E a mecânica quântica e a mecânica clássica são duas coisas totalmente diferentes. Isso fez com que ele sofresse, ou seja, as coisas não estavam batendo com o método científico. A gente também tem o Lord Kelvin, que por pensar diferente do consenso da época, ele foi muito criticado e muitas vezes falado de que ele estava errado, e na verdade ele não estava. Desculpa, o Lord Kelvin não, é o Boltzmann. O Boltzmann, ele acabou se suicidando por conta dessas intrigas no meio científico. Fora que Newton também, eu já li alguns artigos. Esses dias eu tava lendo bastante sobre Newton. Eu não sou uma fã de Newton, por sinal, porque ele era muito treteiro, mas ele era teólogo e ele tinha ele falava muito mais sobre religião do que ciência em determinado momento. Então, todos os cientistas, os mais famosos, né, que fizeram grandes descobertas, foram contra o método científico. Mas o método científico é o mais aceito na ciência para falar sobre, né, para fazer produção de ciência. Inclusive no meu meio, que eu sou no meio da física. Então, é quase uma regra. Mas como eu sou também da educação, a gente sabe que a produção de conhecimento não é, como eu falei de início, não é só sobre o método científico. E a discussão da astrologia como ciência
ciência é exatamente isso, né? Porque a característica fundamental da ciência, ela se é baseada na observação da natureza e na experimentação. E a partir do momento que você começa a fazer esse tipo de experimentação na astrologia, ela não acontece, né? Então, nas últimas décadas, vários cientistas, eles tentaram testar as previsões que a astrologia faz, né? Então, eu trouxe aqui até alguns experimentos, caso alguém esteja interessado. Teve um teste duplo cego da astrologia, que ele foi proposto por um físico chamado Sean Carson. Ele é da Universidade da Califórnia. E foi mais ou menos assim, vários grupos de voluntários, eles forneceram informações para que uma organização astrológica bem estabelecida, ela produzisse um horóscopo completo da pessoa, que também preenchia questionário de personalidade completo, né? Pré-estabelecido de comum acordo entre os astrólogos. Então, essa organização astrológica que calculava o horóscopo completo da pessoa, junto com 28 astrólogos profissionais que tinham aprovado o procedimento antecipadamente, selecionavam entre 3 questionários de personalidade aquele que correspondia a um horóscopo calculado. Ou seja, como haviam 3 questionários e um horóscopo, a chance de acerto aleatória é de 1/3. É mais ou menos 33%, certo? Então, os astrólogos, eles tinham previsto antecipadamente que a taxa de acerto deveria ser maior do que 50%. Mas em 116 testes, a taxa de acerto foi de 34%. Ou seja, a esperada para escolher ao acaso, né? Então, esses resultados aí desse experimento, ele foi publicado na Nature. Então, o que eles fazem é muito a questão da estatística. Será que isso realmente vai acontecer ou não? Mas isso cai muito no que o Keller e a Marília estavam falando no começo, né? Que a astrologia é diferente do horóscopo. Mas alguns físicos, né, também estudaram biografias de datas de nascimento de, 6 mil políticos e 17 mil cientistas e não conseguiam encontrar nenhuma correlação entre a data de nascimento e a profissão, né, prevista pela astrologia. Então, existe uma série, eu tô, com um artigo aqui que tem 8 experimentos testando a astrologia e nenhum deles bateu. Então, a premissa da ciência falando que não bate, não é ciência, os experimentos não dão certo, entendeu? Até hoje, depois de várias décadas testando, eles não dão certo. Mas voltando, o método científico, ele não é o único, daí já parte pra minha opinião e o que eu acredito. O método científico, ele não é a única produção de conhecimento, e se a gente se ater a isso, a gente tá muito errado e bem capaz que a gente não crie progresso de forma mais rápida por causa disso. Eu ia falar uma coisa que acho que complementa um pouco o que a Jay falou, que é essa questão de que a gente tem muitas formas de analisar e observar e registrar conhecimento, inclusive científico, sobre um objeto, né? Inclusive, nas ciências sociais, por exemplo, a gente não faz experimentação, porque a gente não tem como botar as pessoas em um laboratório. Isso não quer dizer que não tenha método e nem que não tenha método científico e nem que não seja ciência, né? No caso das ciências sociais, estou falando, não das humanidades em geral, porque tem humanidades que não são ciências, como a filosofia, e isso é bom. Isso não é ruim, necessariamente. E mesmo quando não é ciência, tem método, né? Tem um rigor analítico, tem método, existem parâmetros para se produzir conhecimento dentro daquela área. Então, acho que essa é uma questão importante da gente colocar. Aí, pensando um pouco na ciência, para complementar um pouco o que a Jay estava colocando, fiquei escutando ela contar dos físicos, né? E pensando muito no Bourdieu. O Bourdieu é um sociólogo que estudou muito a ciência, sociologia da ciência, sociologia do conhecimento. Eu estudei bastante a obra dele, vou dar um curso que começa agora nessa quinta-feira, aliás, lá no espaço da revista Cult. Uma coisa que o Bourdieu sempre coloca, e que eu acho que é muito interessante, é a gente sempre lembrar, quando a gente está falando de ciências, por exemplo, história da ciência, que é uma área que a Jay tem bastante entrada, né? A gente sempre lembrar que, assim como as pessoas não nascem num vácuo, pegando algo que o André falou lá atrás, né? As ideias também não nascem num vácuo. Então, quando uma ideia nova é elaborada, ela é elaborada a partir de coisas que já existem, mas ela é nova. Então, ela chega em espaços, né, intelectuais, científicos, de produção de conhecimento, às vezes espaços políticos, que já tem uma certa verdade estabelecida ali, né? Então, sempre que começa a ter destaque algum autor, ou uma ideia nova começa a aparecer, sempre isso tá em relação ao que estava lá antes. Tanto por opor o que estava lá antes, né? Ou por ver uma insuficiência naquilo que estava lá antes, quanto quando essa ideia nova chega e daí sim as pessoas se opõem àquilo.
né, de certa forma. Eu estudei no doutorado, por exemplo, a recepção no Brasil do conceito de gênero. Por que a gente falava sexo até um certo momento do debate, né, político, do debate científico, etc., e daí num certo momento se populariza essa ideia de gênero. Como é que isso aconteceu? Não é porque a ideia não é simplesmente porque uma ideia é melhor que a outra ou pior que as pessoas automaticamente aderem, né? A gente sabe disso. Tem todo um processo subjetivo aí de disputas e tal que acontece. Então, é nesse sentido que é importante a gente pensar sempre que as ideias chegam num contexto que já existe e elas são objeto de disputa também, né? Como interpretar a realidade, como analisar certos objetos e tal. E aí, o método científico, tô usando essa palavra método científico para falar da mesma coisa que a Jay tá falando, que é um conjunto específico de princípios para se analisar um objeto, né? E que é isso que ela tá falando da experimentação, de trabalhar com seriam mensuráveis, né? E tudo mais. Esse método, ele também tem vários problemas, né? Ela mesma falou no fim, ele também tem vários problemas. Então, a gente sabe historicamente que muitas vezes esse método é aplicado como se fosse possível, principalmente para estudar pessoas, que é o caso da astrologia e desses estudos que ela citou. Isso é muito problemático. Por quê? Porque se acredita numa separação, numa possibilidade de você deixar o objeto do seu estudo, que são pessoas, totalmente neutros, né? Totalmente destacados das relações sociais e como se elas não tivessem relações com você, como se você, como outra pessoa que tá estudando pessoas, posso fazer um parênteses, não tivesse Marília? essa... Eu não sei se é sobre isso que você tá falando, mas me é estranha essa coisa do... O que mede a personalidade de uma pessoa? É um questionário que ela responde sobre ela mesma? Porque eu conheço pessoas que falam sobre ela mesma e é uma visão muito diferente do que eles totalmente diferente. Na verdade não existe, mas tem uma outra colocação que é legal, que isso é muito curioso. Você pega, por exemplo, um dos métodos, sistemas mais aceitos, assim, que é o tipo astrologia de CIO, de coach, que é o Myers-Briggs. Nossa, odeio. A galera adora, é muito legal. E ele é bacana, você faz assim, você fala, nossa, que legal, ele complementa isso e tal. Mas se você fizer na segunda-feira, vai ter um resultado. Se você fizer na sexta-feira, você vai ter outro resultado, né? Porque... E ao longo da vida também. E ao longo da vida você vai ter outros resultados, porque a personalidade, ela é mutável, né? Tudo flui, né? Plantas rei, você tá num canto, você recebe determinados influências, determinadas coisas, você se transforma em outra coisa. E aí, vou fazer uma rápida defesa conceitual a ideia da astrologia, que ela trabalha com a ideia de que você possui parâmetros, né, onde você trabalha dentro dos parâmetros largos, que você trabalha dentro deles, mas a mutabilidade durante esse processo, ela vai existir. Então não é uma coisa estruturada, você tem, sei lá, Marte em Câncer e você vai evitar conflito. Não é essa a ideia, né? Isso vai se explorar de outras formas, a tua relação com o conflito, com o conforto e tal. Então tem ainda um princípio de mutabilidade, não é essa coisa inefável, né, inexorável e fixa que é proposta muitas vezes. Eu entendo que na nossa cultura a gente queira hoje consumir essas coisas fixas pela dose cavalar de incerteza que a gente tem do mundo, né? Então o fixo ele vende, o fixo ele é sedutor muitas vezes, mas não é bem assim. Mas sabe o que é, Keller? É aquela coisa irritante. Jay, se junte comigo nessa minha inquietação. Eu tô. Se junte comigo. É aquela pessoa que chega pra você, é aquela pessoa que ela é insuportável. Ah, não, mas essa aí tem que bater, né? Essa pessoa, ela é a pior coisa que existe na face. Ela é uma sociopata. E ela fala, ai, gente, é porque o meu peixe em Câncer, eu sou assim mesmo. Não, você só é mal educado. E aí dá vontade de arrastar a pessoa no asfalto. E o que tu faz? E aí tem que ter raiva dessa pessoa, obviamente. Mas aí não é culpa da astrologia, né? Ela que é escrota. Ela poderia usar qualquer outra coisa. Ela poderia falar pra você, não, eu sou assim porque eu sou sonserina. A minha casa é sonserina. Que inclusive sonserinas são assim mesmo. E eu consigo ver isso ser usado. É verdade. E é como eu vejo a astrologia, né? Eu vejo ela como eu vejo a mitologia, por exemplo. Espero não estar ofendendo ninguém, mas já ofendendo. Eu vejo mais como mitologia, por exemplo. Zeus era personificado desse jeito. Atena era personificada desse jeito. Ares é personificado desse jeito. Eu não me vejo. As pessoas falam que eu sou encapetada. Eu sou um amor de pessoa. Eu não entendo isso. Você entendeu? Então eu vejo mais como uma mitologia. Mas eu gosto disso, Jay. Sabe por quê? Porque eu entendo que mito é sinônimo de mentira, mas eu não tô falando sobre isso, né? As pessoas, elas tendem a crer que histórias e narrativas e mitos, elas são algo depreciativo porque não tá no debate do âmbito racional, né? Mas eu
criando histórias, né? Eu interessado nisso, né? Escrevendo conto, fazendo aqui os audiodramas e tal. Mano, eu acredito no valor da narrativa tem na vida das pessoas. E isso de maneira espiritual até. E quando eu falo espiritual, eu não tô falando... Isso, obviamente, é uma visão minha, completamente minha, né? Que talvez algumas pessoas compartilhem. Mas eu não tô falando de espiritual no campo da alma, no campo do espírito esotérico. Eu tô falando num campo do sutil, do tipo, cara, às vezes você lê um livro, é alimento pra sua alma. E isso é o que eu acredito. Assistir um filme. Quantas vezes a gente não fala assim, eu tô precisando hoje assistir um episódio de Grey's Anatomy pra ficar, né, na mesma referência de antes. É isso, né? Você sente que aquilo ali te lava a alma. E é um processo que você não necessariamente você racionaliza, ou melhor, mesmo que você racionalize, você não tem controle sobre ele. E mais do que isso, Jay, eu acho que eu vou pegar você de exemplo, que eu acho que toda vez que você fala sobre astronomia, tipo, eu consigo através do seu tom de voz imaginar o brilho nos seus olhos quando você tá falando disso. Tipo assim, você lê Carl Sagan... Cara, você pega Cosmo. Cara, pra mim, várias obras do Carl Sagan, apesar de super céticas com relação ao senso crítico, né? Cara... Elas são transcendentais, cara. Elas são transcendentais, cara. Tipo, você olha e, cara, você pode não ter crença em absolutamente nada mitológico no senso do mito, da lenda, do folclore, da coisa toda, mas você lê aquela parada, mano, e você sai completamente transformado, cara. Você pega qualquer podcast de ciência, você pega a parte que falam sobre as personalidades, pessoas que trocam o avatar de tudo. Qual é a diferença do cara que troca o avatar do Twitter pro Einstein do cara que troca pro Jesus? E obviamente que eu entendo que a religião... Pro Naruto. Pro Naruto. Eu entendo que é diferente, eu não tô querendo comparar ciência com religião, mas num campo simbólico, concordando com a Marília, mano, pra mim é muito parecido a inspiração que certas coisas, sendo elas existentes no campo material ou não, pessoas existentes ou deuses, que pra mim é indiferente se o Deus ele é criado, se ele tá lá e existe, é ele que criou a gente que criou ele. Pra mim, o poder dele sobre a gente, da gente sobre ele, tá no mesmo campo, tá debatendo no mesmo campo, porque a gente é um animal de história, a gente é um animal que a gente gosta de criar narrativa no seu trabalho, no seu namoro, nas pessoas que estão convivendo, tipo, aquele chefe babaca que não te deu a promoção, no ponto de vista dele, às vezes tu não ganhou a promoção, porque tu não mereceu mesmo, porque teve um cara melhor, mas na tua cabeça o cara se tornou um vilão e você faz a sua vida através dessa visão do ponto de vista pessoal teu, e que você pode tirar todo o campo do sutil, fingindo que você conseguiria fazer isso, né? Mas você vai colocar os deuses, as narrativas, tudo, o Tolkien que você curte. E, cara, Isaac Asimov, você quer algo mais mágico. Os robôs de Isaac Asimov, eles são movidos a cérebro positrônico. Isso nem sequer existe, isso não faz sentido. Aquilo ali é uma analogia pra lidar com o ser humano, mano. Isso pra mim é muito espiritual, saca? Tem uma coisa que eu acho que é importante, só pra ressaltar, André, dentro do que você falou, que mesmo, eu acho que no Brasil de 2020, no mundo de 2020, a gente não vai ter ninguém aqui que diga que uma narrativa não tem poder. Se você ainda pensa assim, reveja teu mundo, né? A gente tá vivendo uma realidade de brigas de narrativas, inclusive, pra modificar a percepção que você tem da realidade do todo. E tem uma coisa que eu acho que ela é muito importante também, que você citou isso, você tangeu isso, que é você ter alguma capacidade de criar a sua própria narrativa sobre sua própria existência. Porque também é outro problema que a gente tem. No geral, e sendo aqui bastante abrangente também, a gente não tem tanto poder sobre a nossa vida quanto nós gostaríamos que tivéssemos. E é muito sofredor você perceber que até uma certa instância, uma boa parte das tuas possibilidades já estão definidas. Então você ter uma liberdade para construir uma narrativa, para construir uma compreensão, ela é libertadora. E isso dentro da percepção religiosa, por exemplo, como você falou, ela também é importante. Porque você tem, sei lá, um culto brasileiro africano, assim, tradicional, sei lá, umbanda, algo desse tipo, candomblé. Você tem a pessoa que, sei lá, trabalha o dia inteiro de professor, o dia inteiro trabalha dentro de casa, dona de casa. Você tem aí alguém que trabalha no banco, que ele é o bancário, ele é a dona de casa, ele é o professor, mas que tem a chance de transcender essa realidade numa vez por semana quando você tá num terreiro. E ali você se torna um rei, uma rainha, você se torna uma outra possibilidade narrativa, você compreende mais da sua própria existência, porque você tá cumprindo um papel, você tá fazendo um papel que não foi aquele papel que a sociedade te dedicou no momento do teu contexto. Então tem um poder na narrativa que ela é gigantesco. Isso é muito exercitado pela literatura. E aí eu quero citar o Alan Moore de leve no Prometeia, porque é minha área de estudo, e que ele é muito feliz quando ele cita a Prometeia como uma entidade da imaginação, né, uma entidade da criatividade. E na primeira edição deixa bem claro que se ela não existisse, nós teríamos que criá-la, porque tem uma importância esse âmbito que a gente não pode negar. Eu só queria dar um exemplo muito pessoal, porque o André, ele falou do Carl Sagan,
Sagan, mas a figura que me manteve, e eu acho que me mantém até hoje no posto que eu tô, é a Scully do X-Files. Eu comecei a assistir quando eu tava no cursinho, e os 2 primeiros anos da minha faculdade foram extremamente muito pesados. Eu questionei minha existência, eu continuo questionando até hoje se eu tô fazendo a coisa certa, mas eu questionei muito, eu pensei em desistir várias vezes, mas eu tinha a Scully pra mim. Ela era a minha figura de conforto, de que era possível eu chegar onde eu tô hoje, no caso, né? E ela sempre ela tava ali no limiar entre, ela questionava a fé dela, ela questionava a veracidade das coisas e ela questionava a ciência que ela sabia, que era dita como verdade total, né? Então, ela pra mim foi tipo, olha só, uma narrativa totalmente diferente, né? Mas ao mesmo tempo aliada à ciência, que me fez ficar e estar onde eu tô hoje. Tipo um santo, tipo um pai ou uma mãe de cabeça. Você entendeu? Ela era meu santinho, onde eu voltava pra casa péssima e eu ligava o X-Files e eu falava assim, não, é possível, eu vou conseguir. Caralho, que susto, Jay. Eu juro que foi assim que se eu fosse falar do X-Videos. Agora acho que a gente tem que voltar pra astrologia, né? Deixa eu falar uma coisa. Nesse caso da Scully, por exemplo, Jay, olha só. Imagina que você tá falando de uma pessoa e essa pessoa, ela tem um monte de características, algumas mais objetivas, outras menos, que você reconhece e você identifica com a Scully. Algumas delas você sabe explicar. Você sabe, essa pessoa faz tal coisa que é parecido com a Scully, essa pessoa faz tal coisa parecido com a Scully. E aí você um dia, pra explicar de quem você tá falando, pra dar um exemplo da personalidade da pessoa, você fala, ela é tipo a Scully. Ela é uma Scully. Você transforma a Scully num arquétipo. É isso que a astrologia faz. A astrologia faz isso. Então, você estaria fazendo a mesma operação que a astrologia. Não quer dizer que é uma mentira, mas é uma narrativa. Oh, meu Deus! Pra agrupar essas categorias, entendeu? E aí, assim, só pra falar uma coisa que é importante, né, que eu notei aqui, quando a gente fala dessa coisa do controle, que o Keller colocou muito bem, tem essa outra dimensão que é a gente nem se conhece, né? Quando eu falo, assim, normalmente que o Freud, quando ele desenvolve a ideia de inconsciente, é um choque na época. Hoje tá até no senso comum científico da forma, né, que a pessoa tem subconsciente, tem consciente, a gente usa como figura de linguagem, sem nem saber muito bem o que significa, mas quando ele propôs isso, era um absurdo. As pessoas falam, como assim? Você tá falando que as coisas que eu faço sem querer. Você tá falando que eu não tenho controle total das minhas ações e dos meus desejos, né? Que eu tenho desejos reprimidos, ou que absurdo é esse? Foi um choque. Mas hoje a gente vê que isso tem todo sentido. Quer dizer, as pessoas, os sujeitos na modernidade, nós todos, né? Nós somos atravessados por um monte de relações e de construções de representação e do simbólico. Muitas vêm da cultura, muitas vêm da nossa experiência pessoal, muitas vêm do encontro entre a cultura e a nossa experiência pessoal. E a gente vai se construindo aí nesse caldo, né? Enquanto pessoa. E a gente não domina tudo. Tanto que a gente faz arte. A gente faz literatura, faz poesia, faz música, faz dança, faz teatro, cinema, que são artes da narrativa, né? A gente faz isso porque nem sempre dá pra gente explicar de maneira objetiva aquele processo ou aquela percepção que a gente tem como sujeito de um certo sentimento, de uma certa trajetória, né? De um certo momento. Então, isso passa muito por aí. E é nesse ponto que eu acho que o pior erro que eu vejo na relação da ciência com essas coisas, né? É quando a gente pega ciências exatas como a física, como, enfim, a biologia, mas o caso da física é muito até caricato pra mim às vezes, e nesses estudos que a Jay citou, tentando desconstruir a eficácia da astrologia, pra mim é uma caricatura quase disso, de tão absurdo que é. Porque você pega um método que ele é feito pra olhar planeta, né? Você pega um método que é feito para você olhar objetos que você consegue neutralizar o meio e neutralizar um pouco a sua relação de observador com aquele objeto, como uma planta, uma célula, né? E você quer aplicar aquilo para pessoas, em que o simples fato do entrevistador ser negro ou branco faz diferença na resposta que o cara vai dar, que não é necessariamente a resposta de verdade, mas às vezes a resposta que ele acha que o entrevistador quer ouvir. E a gente tem um puta acúmulo nas ciências humanas, nas ciências sociais, e a gente chama de ciências humanas e sociais porque a gente tem um puta acúmulo em fazer isso, e que as ciências exatas, biológicas, etc., pegam o jogo no lixo, porque vão ficar tentando fazer pesquisas com seres humanos sem considerar as relações sociais, a posição dos entrevistadores, né? A própria estética de uma sala. Você fala, não, mas aí você põe o cara numa sala vazia, a estética da sala. Se você bota um sofá
que parece caro, uma pessoa mais pobre vai perguntar se, sei lá, paga pra sentar. Ela vai, tipo, pedir licença pra sentar e uma outra não vai. Uma que é rica não vai, entendeu? Então, assim, essas coisas, elas entram muito na pesquisa com seres humanos, né? Então, eu também faço esse apelo aqui pra galera que é das ciências, né, exatas, biológicas, aprender um pouco as ciências humanas, como entender essas relações de ferramenta de observação com o objeto observado, no caso de seres humanos, né? Imagina, a licenciatura dentro da física é uma grande chacota. É muito complicado. Eu não sei, eu acho que a grande rinha entre físicos, eu tô falando de físicos, astrônomos e astrologia, é porque, por exemplo, Kepler, ele ganhava a vida dele fazendo mapa, você entendeu? E ele gente, a gente tem as leis de Kepler. Então, por quê, né? Por que que hoje é essa treta tão grande, sendo que Kepler, ele também era astrólogo e não interferiu na produção de ciência que ele fazia? Então, é mais complexo do que só colocar a astrologia na caixinha de pseudociência porque não se encaixa no método científico. Não tô defendendo a astrologia porque eu não acredito, né? Mas eu só acho que coloca ela na caixinha certa se for pra você questionar a ciência da astrologia ou não, entendeu? E eu acho que é interessante a gente deixar bem claro, que eu acho que até inclusive tá um pouco tarde da gente deixar isso claro, mas a gente tem um problema hoje muito sério com relação à interpretação, né? Sim, de áudios sequer de texto, né? É bom a gente deixar claro que a gente não tá falando que a astrologia e uma ciência exata, elas são a mesma coisa, são comparáveis, não é sobre isso. A gente tá, na verdade, falando que são diferentes, inclusive. É uma das coisas que a gente tá falando. É exato, que são coisas que não deveriam se afetar. E pessoas que deixam... poxa, um religioso, ele não pode ser um bom cientista? Então, cara, desculpa, você vai jogar fora 90% dos ombros do gigante que a ciência até hoje se colocou, né? E por causa disso, a ciência não é melhor que... A religião não é melhor que a ciência. Nada é melhor do que ninguém aqui. Essa é a questão. Essa galera da divulgação científica, uma certa galera da divulgação científica, precisa parar, precisa sair um pouco do século XIX, de achar que, nossa, porque 2020 ainda tem gente que acredita em astrologia. Olha o pedestal que a pessoa tá se colocando com relação a outras pessoas. E ninguém aqui tá falando que é certo, por exemplo, numa vaga de emprego, tipo, o cara tirar todas as pessoas chiares da sala, saca? Tipo, inclusive, eu acho que nem pode fazer isso, né? Você não pode fazer esse tipo de discriminação dessa maneira. Mas mesmo esse negócio da vaga de emprego, por que as pessoas não acham aceitável, né? Perguntar o signo, ou coisa do mapa astral, qualquer coisa assim, na hora de contratar alguém, mas elas acham aceitável dar um teste de personalidade desses, sabe? Que a gente tava falando, que o Keller mencionou. Tipo, eles são testes que foram elaborados justamente com essa finalidade. São testes que eles vêm justamente para tentar ajudar as empresas a otimizar os seus recursos humanos e continuarem lucrando mais, né? E assim, eles não são testes que fazem... Enfim, a gente já falou vários problemas desses testes, né? Mas eles são testes que também trabalham com arquétipos, também trabalham com coisas assim. E agora, assim, é muita ingenuidade você achar que um teste dele vai dizer se um funcionário vai ser um bom funcionário, vai ser um mau funcionário, etc. Tanto quanto você achar que porque o cara é de Áries ou de Touro, ele vai ser um péssimo funcionário, um bom funcionário, bom pra isso, ruim pra aquilo. É a mesma coisa, sabe? Uhum. É porque tem que ver o resto dos planetas, né? Não dá pra ser só. Vai que tem uma Sesc quadratura ali, né? Pô. Exato. Né? Complicado. Então a gente tem que, na verdade, a gente vai fazer uma triangulação. A gente vai montar aqui, vai ser um Myers-Briggs, utilizando a astrologia, utilizando a casa do Harry Potter. E aí, dentro dessa trilogia, a gente vai tirar a média, e aí vai ser exatamente a personalidade da pessoa. Que também é essa coisa também, né? A astrologia é um conceito muito amplo, né? Quando a gente tá falando sobre Me astrologia... Que astrologia a gente tá falando, né? Tem a astrologia do oráculo, da previsão. Planetária, sinastria, pessoal... Não, já teve gente que foi entrevistar no Mundo Freak, falou, não, essas 2 próximas semanas eu não dou entrevista porque tá Mercúrio retrógrado. Porque ela sabe que eu falei com ele, isso eu não tô inventando. Eu dei risada demais, cara, achei muito legal. Eu fiquei puto. Mas sei lá, eu vou ficar xingar o cara. Chamei o cara mesmo assim, tipo, sei lá, foda-se. E não é minha praia, mas é o lance dele. Vai que a pessoa vai e coloca, putz, eu tô passando por um momento que não tá legal, pode ser outro. Tanto faz, a pessoa negou de qualquer forma participar naquelas 2 próximas semanas, sabe? Mas, tipo assim, obviamente eu entendo o lugar, eu entendo muito, de verdade, gente. Eu entendo muito o lugar das pessoas que olham essas notícias bizarras de Facebook, ou então essas coisas que aparecem nos memes do Twitter, né? Daquelas conversas super bizarras de Tinder. Eu entendo a parada, eu entendo a raiva que dá muitas vezes tu falar a parada, mas você não pode, muitas vezes, atribuir a personalidade de pessoas babacas ou pessoas, sei lá, eu acredito que a Marília não vai chegar, ou o Kelly, por exemplo, vai deixar de falar com uma
pessoa porque é pessoa de tal signo e tal. Pessoas razoáveis não fariam isso. Assim como eu acho que, por exemplo, eu citei o exemplo do futebol, tem gente que mata por causa do futebol. E nem por isso eu acho que é um esporte retrógrado. Talvez eu acho pouco, talvez, não sei. Eu tô pensando ainda. Mas brincadeiras à parte... É importante saber que a coisa é uma coisa e o uso que se faz da coisa é outra coisa. Você pode me citar depois, por entre aspas. A coisa é uma coisa. Olha, vai pro latte. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jay, vamos fazer um bem bolado aqui? Você separou algumas perguntas que tem sobre isso pra gente fazer aqui pros nossos mestres ascensos da astrologia? Eu separei perguntas, mas perguntas pessoais minhas, de que eu não entendo, por exemplo. Separei perguntas minhas, gostei disso. Vai ser uma consulta. Assim, coisas que eu não entendo porque eu não entendo de astrologia. Então eu sou mais de tipo, olha, eu não sei do que isso tá acontecendo. Enfim, eu queria perguntar da proposta mesmo da astrologia hoje, porque eu sei que ela não serve pra previsões, no caso, né, de horóscopo e etc. Então, pra que ela serve e por que ela é tão perpetuada hoje em dia? Tipo, por que tem algum índice científico que possa explicar por que as pessoas acreditam tanto? Bom, um índice científico, eu não sei, mas nas ciências sociais, que também são ciências e não operam exatamente com índices nem sempre, né, a gente consegue entender por essa explicação que eu dei, né, de como é que esses símbolos, essas narrativas, essas imagens que são construídas na astrologia e tal, essas coisas, elas fazem parte da nossa cultura, né, elas estão lá, elas estão colocadas, inclusive se você for destrinchar outras coisas como as casas do Harry Potter, só pra gente ficar na mesma metáfora, né, ou os próprios testes, como é que é o nome? É Myers-Briggs, né, que é o teste lá de INFTP, FDP, sei lá, como eles também jogam com representações e associações entre algumas características e símbolos que vêm dessa mesma matriz cultural que a astrologia, né? Então, isso faz parte da nossa cultura. Quando a gente entende o que é, por exemplo, uma pessoa beligerante, pra ficar aí no signo de vocês dois, do Áries, né? Quando a gente pensa como é que se expressa na realidade, no concretude do cotidiano, uma pessoa beligerante, ou o que é que uma pessoa precisa fazer pra gente, na nossa cabeça, olhar e falar, nossa, a pessoa é briguenta, sabe? Essas coisas são coisas que estão colocadas, essas classificações, né? Quando a gente fala na antropologia, a gente fala muito disso, sistemas de classificação, e as disputas pelos sistemas de classificação, e historicamente como eles vão se transformando. Então a gente está falando de um sistema de classificação que está baseado na nossa cultura, na nossa matriz cultural. Então é claro que as pessoas olham aquilo e elas se identificam da mesma maneira como tanta gente entra, né, ou lê a Bíblia, ou entra numa igreja, ou assiste os mesmos filmes e tem reações parecidas de identificação. O fato de que a gente tem alguns filmes, por exemplo, que tem um grande público, né, assim, de fãs, né, que tem fãs, sim, tipo a coisa do Harry Potter é um exemplo muito bom, eu acho, sempre. Porque é isso, é uma coisa de fantasia, né, tipo, tem um monte de fãs, as pessoas se identificam com aquilo a ponto de, tipo, querer vestir as roupas lá que não existem, né? Fazer eventos, se conhecer, não sei o que e tal. E isso, assim, a pessoa se identifica meio pra vida com aquilo, né? Então tem uma coisa que tá dialogando com a cultura. Então é por isso que tanta gente se apega, né? De certa forma, assim. Eu acho que tem um pouco essa explicação. Não sei se o Keller tem algo a complementar, talvez. Eu concordo bastante, assim. Quando você falou sobre previsão, né? Eu acho que até dá pra utilizar como previsão, mas depende do que você entende da compreensão de futuro e de destino também. Eu consigo encontrar uma astrologia muito mais fatalista, né? Uma coisa que você não consegue fugir, ou que ela prevê os passos da sua vida e tal. Quando você vai até uma cultura uma tradição até greco-romana, que tem uma influência muito direta disso. Porque é aquele futuro do oráculo de Delfos, que eu sempre falo pra galera, né? Que se ele falou que você vai comer tua mãe e matar teu pai, não interessa o que você fizer, é isso que você vai fazer. Isso é uma compreensão. Quando você tem um banhar desses
esses conteúdos, né, por uma tradição mais puxada pro judaico-cristão, você não pode esquecer que você tem o fatalismo dentro do judaico-cristianismo, ele é diferente. Você vai ter, por exemplo, nos evangelhos, tá nos evangelhos, viu, Marília? Só pra avisar que o Marília conhece. Anotei. Que assim, você tem, sei lá, José e Maria resolvendo deliberadamente realizar coisas para que se cumpra a profecia de que Jesus é Jesus, é o Messias. Então tá escrito que o Messias vai pro Egito. Então eles levantam e vão pro Egito porque tem que ir pro Egito, né? Eles estavam lá, olha, a gente tem que cumprir isso aqui. Então tem uma questão assim de que eu preciso levantar para realizar algo para fazer esse futuro, que depois a gente sabe até que vai influenciar toda até a ética protestante, por aí vai, essa coisa do fazer, né? Então você tem diferentes concepções de previsão, dependendo das influências que você está fazendo sobre como você compreende essas influências da astrologia. E quando você fala do porquê que ela sobrevive até hoje, é porque, primeiro, que ela tem umas imagens muito legais, né? É muito legal aquela iconografia, aquele simbolismo. É muito legal, sei lá, você olhar o caranguejo, olhar o símbolo planetário de Marte, que a gente já falou aqui, olhar o símbolo astrológico de Áries, você fala, Áries, Marte. Tem uma coisa uma estética legal, né? Um domínio de símbolo que é muito bacana. Uma coisa meio Dan Brown ali. É tipo tarô, né? Só que tarô é um pouco mais intrínseco, né? Sei lá, é mais difícil de trabalhar pro leigo. É tipo isso. A gente faz um outro episódio sobre tarô, se você quiser. Eu jogo tarô. Numa boa. Então, assim, isso é fantástico. Mas também tem uma coisa de que é uma forma acessível e que tá no tal do senso comum que a gente tá falando aqui, para você ter algum nível de exploração e de conhecimento pessoal. Você pode utilizar de uma maneira mais rasa para justificar algumas coisas, pode, mas você tá fazendo algum exercício de compreensão de si, que é um exercício que muita gente é privado. Você não tem tempo hábil para fazer isso, você não tem tempo ocioso para fazer isso, nem é uma preocupação muitas vezes para fazer. E é gostoso você fazer um processo, algum grau de um processo de exploração também. Então, chutão aí. Eu acho que facilita muito quando você tem um sistema para tentar se compreender. Eu acho que tantas poucas sistemáticas oferecem uma resposta quanto a isso, saca? De maneira viável, né? Como você se coloca no mundo. Então, eu acho que acaba sendo uma maneira fácil, rápida, de identificação legal, que a pessoa vê. Tipo, quando você é criança, você quer qual é o teu Power Ranger favorito, saca? Tipo... eu acho que vai muito disso, sabe? Das pessoas se dividirem em grupo e se identificarem com isso. Não, eu sou desse jeito, né? Porque o Tommy, o Ranger Vermelho, é o líder da equipe. Quando a gente fala em cat person e dog person, sabe? Tipo, é esse tipo de coisa, só que num nível mais aprofundado. Eu tenho mais uma pergunta, e essa pode soar um pouco babaca, mas é uma preocupação que eu tenho. A gente sabe que o universo tá morrendo. Se vocês não estão sabendo agora. Ele também? Alguns planetas, eles vão criar anéis e alguns outros planetas vão deixar de ter anéis. Por exemplo, Saturno tá deixando de ter os seus anéis. Na verdade, a gente tá num período muito sortudo de ver os anéis de Saturno. E Marte, ele vai ter anéis por conta da destruição das duas luas que ele já tem, né? E pelo que eu entendi, a posição e os planetas é o que influencia no mapa astral, falando da astrologia no caso. E outra coisa são os símbolos das constelações, que são o que eu já falei em outro episódio. As constelações foram feitas por nós, né? Se você for pro espaço, não tem constelação que dê certo. São várias estrelas e é isso aí. E conforme o tempo vai passar, algumas estrelas vão morrer e elas não vão existir mais. E como é que vai ficar a astrologia nesse caso? Eu, como socióloga, acho que a pergunta nem faz sentido como pergunta, assim. Porque... Não, é verdade. Tá desconectado dos astros já, né? Não importa, já tá desconectado. Porque quando a gente fala da posição de um planeta no céu do mapa astral, que a gente chama de céu, não é o céu real, né? Não é o universo, não é tipo a Via Láctea ou a galáxia, enfim, não, é o céu do mapa astral, é uma metáfora, uma representação, uma interpretação humana, uma representação, um trabalho de arte sobre uma ideia de céu, né? Então é uma metáfora. A astrologia ela é um articulado de muitas metáforas, né? Tá, mas por que quando a posição dos planetas, um planeta fica retrógrado, as pessoas entram em crise existencial? É essa a minha questão. Acho que o Keller explica melhor, mas é que não é retrógrado no sentido de que ele realmente lá no céu ele está andando pra trás ou em outra posição. Minha vida é uma mentira. É no mapa mesmo. Keller, acho que você consegue explicar melhor que eu. Ela é uma proposta de falar assim, ele tá retrógrado na mapa astral, ele é uma figuração de um micro-universo que seria você.
Essa é a ideia. A ideia é que esse micro-universo, ele é a tua estrutura. Pelo menos essa é a visão, eu vou dizer moderna, mas eu tô falando renascimento do mapa astral. Você é esse micro. Assim, above so bello, né? Cima está embaixo e tal. Então, aquele ali, ele é você. Então, ele tá retrógrado. Existe essa ideia do retrógrado pra todos, né? E ok, tudo bem. Mas existem como que tá pra você naquele mapa. Então, por exemplo, você tem o período da Revolução de Saturno. Revolução, por exemplo, é uma palavra que hoje ela tá nas ciências sociais, hoje ela tá na história, mas ela é uma palavra originária da astrologia, que era pra falar uma coisa que você não tem o que fazer. Você não tem, ela vai vir e ponto final, e vai passar por cima de quem estiver no caminho. Essa é a função. Então, por exemplo, o retorno de Saturno, que é como se fosse uma colheita, um cortar dos excessos, né? Esse é o processo. Ele vai vir pra cada um no seu momento, ele não vem pra todos. É como Saturno está representado para você. É quando vem o teu retorno de Saturno naquela situação. Não tem mais nenhuma conexão com o céu físico que a gente está trabalhando aqui. Nenhum. Tanto é que a representação clássica do céu, ele é uma percepção do céu e do horóscopo de milênios atrás, né? Porque você falando de revolução, eu fiquei assim, pra mim revolução é velocidade rotacional. Quando você falou de sol fixo, eu falei assim, mas peraí, então quer dizer que todo o meu conhecimento que eu... Então, eu acho que é por isso que eu nunca me interessei pra astrologia, porque pra mim, tipo... Você precisa de um outro uso das palavras, é outra coisa, é outro vocabulário. Isso, eu já tenho coisas muito bem pré-estabelecidas na questão da ciência, que quando eu entro no mundo da astrologia, eu falo onde eu estou e o que eu estou fazendo aqui. Que não faz sentido pra mim, entendeu? Vai pra Cabala, mais legal. Eu acho que também é complicado também, porque existem astrologias, né? Tem pessoas que preferem astrologia medieval, gente que prefere astrologia hermética. O Fiuco pra mim não existe, né? Lilith, que porra é essa? Tem gente que vai enxergar Serpentário, que é o 13º signo, porque tentando fazer um trabalho de atualização de como tá o céu astronômico pro céu astrológico e tal, mas pelo que eu sei, do que eu tenho contato, ele é um céu fictício, né? O céu que tinha naquela época, ele funcionaria quase como ponteiro de relógio, né? Dentro de uma perspectiva em que aquilo não é o tempo. O relógio não é o tempo, ele é uma representação do que a gente colocou na cabeça. E se a gente sabe que não são 24 horas certinhos a rotação da Terra, né? Tem movimentos, e isso não altera a nossa percepção de que o mês tem os 28 dias corridos, né? Aí tem as questões todas das correções e tal, mas pelo que eu entendo, pouco, né? Sendo alguém que não acredita, mas acho que pra criticar, a gente precisa saber do que tá criticando. Justamente essa questão do, cara, não é o céu, tipo assim, o sol pode explodir, a astrologia vai continuar funcionando, porque não são as energias dos astros que estão banhando a gente. Eu acho que se o sol explodir, a tua menor preocupação é a astrologia. Só pra lembrar a galera aí. Perfeito. Acho que é isso. Jay, tem alguma última colocação ou posso encerrar? Tem uma última colocação. Onde eu faço meu mapa astral? Zoeira, brincadeira, gente. Passa os dados que eu calculo pra você. É nóis. Eu tô sentindo que tá vindo um mapa astral aí de novo integrante do Mundo Freak, né? Que eu tô... Olha lá, astro.com. Olá, vou fazer. Eu nunca fiz. Vocês estavam falando tipo de lua. Não adianta fazer e não tem uma pessoa boa pra ler pra você. Aí que o bicho pega. É a pessoa que vai interpretar que vai fazer a diferença, entendeu? Eu tenho aquele astro alguma coisa que ele tem um monte de interpretações pré-fabricadas, assim, que dá pra você brincar um pouco. É esse, astro.com. É um site alemão, né? Tipo isso. Olha aí. Então é isso aí, gente. Joguem fora seus livros de ciência. Astrologia e obscurantismo é aqui no Mundo Freak. Você aprendeu primeiro aqui. Brincadeira, gente. Lá, passei 1h35 aqui falando de ciências sociais, tipo assim, dando uma aula de antropologia e o cara fala que não tem ciência. Mas ciência social é ciência mesmo? Isso não é coisa de esquerdista que quer... Vamos fazer outro programa só pra isso. Vamos. É que a gente tá numa situação tão de treva, assim, nossa, mano, no sentido pesado, que nós aqui do Mundo Freak temos que fazer programas elogiando a ciência, falando como ser razoável, né, não, dizendo que a Okigahara no Japão, ela se faz um escândalo em cima, mas o importante é a gente cuidar da saúde mental. A gente tá fazendo o oposto do que a pessoa que olha pra fotografia vê que a gente faz. Afinal, nós estamos num podcast de quê, Andrei? Ciência. Né, que é o Ciência Cast. A gente vai... SciCast, fica de olho aí que se vocês não registraram o nome, eu vou registrar, hein? Vocês ficam de olho aí. Porque teve, inclusive, um divulgador de ciência que tava aí no Twitter esse dia. Eu não vou falar quem é. Eu sei. Então é isso. Fiz esse podcast só pra dar essa reversal aí, porque eu sou uma pessoa rancorosa. Esse aí deve ser Câncer com ascendente Escorpião, né? Não entendi. E, obviamente, o Ariano que vai responder, né? Porque o Ariano é barraqueiro. Claro, vai causar. Sabe quem também era Ariano, Andrei? Lá vem. Ele, exato. Aquele mesmo.
É aquele mesmo. Gente, muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Esse episódio, infelizmente, ele não foi transmitido ao vivo por questões que, enfim, eu não sabia se ia dar certo. É porque eu não tomei banho, gente. É que não deu tempo de eu tomar banho, hein? Pode ser também, pode ser. Porque seria sacanagem. Eu tenho uma filha. Eu tenho uma filha, não dá tempo. Olha aí. Mas gostaria muito de agradecer a audiência de vocês e muito obrigado. Dúvidas, sugestões com muita educação. Não dispenso fazer um outro episódio com algumas dúvidas de vocês, se for o caso. Pode ser também de eu levar essas dúvidas também pro Magicando, que eu acho que é o momento em que a gente trata mais sobre essas esoterices meio doidas aí, que o pessoal que é cético finge que não escuta, mas eu sei que escuta no escurinho do quarto, só porque fica rindo da nossa cara. E é isso. Marília, você tem algum jabá pra fazer? Algum lugar que o pessoal te encontra? Jabá, @Marília Moscou, Twitter, Instagram, Facebook eu não uso mais há muito tempo, tá lá morto meu Facebook, então nem adianta entrar muito, mas Twitter e Instagram eu uso bastante, @Marília Moscou. Eu dou cursos de várias coisas e tá tudo sempre no meu site, que é mariliamoscou.com.br. Ali vocês encontram um grande panorama de tudo que eu ando fazendo, e eu tenho feito uma newsletterzinha também, mas acho que o endereço tá lá no site, então melhor deixar aqui só o site mesmo, que é mariliamoscou.com.br. Lá tem um pouco de tudo que eu faço, que não é pouca coisa. Beleza, show de bola, Marília. Muito obrigado por aceitar o convite. Gente, foi muito legal, tô muito feliz. Ah, que massa, legal. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai e pra você, Xuxa. O Andrei é a Xuxa. Eu sou a Xuxa, preta e gordinha. Nado nas cartinhas dos ouvintes. Então, gente, pra vocês querem contato da Marília também, eu vou deixar, toda vez que tem um participante, você clica no nome dele ou você vai levado pro Twitter. Eu vou colocar aqui o site da Marília, que vai dar tudo certo aí pra vocês. E, Kelly, Jace, querem fazer uma mensagem final, um jabá? Não, faça um mapa astral. Eu nunca fiz, eu vou fazer hoje pra ver como é que é. É nóis. Olha aí, ó. Depois vai ter um episódio que vai ser só a Jay contando como foi fazer uma astral. Daqui a uma semana eu vou ver a Jay com um turbante na Avenida Paulista fazendo... Bola de cristal. Nem dá, gente, porque pelo visto eu vou ter que reaprender tudo, porque não se encaixa em nada do que eu sei, então não. É isso aí, gente. Então é isso. Eu muito obrigado pra todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, não olhem para trás. mundofreak.com.br